que estádio emblemático, hein? O estádio do Argentinos Júniors, o clube de origem de Dom Diego. E nós vamos falar, é claro, sobre Sul-Americana, vamos falar muito também sobre Libertadores. Hoje começa a terceira rodada também da fase de grupos, brasileiros em ação, casos de Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio precisando urgentemente e desesperadamente de vitória, mas não vai ter moleza não, hein? Joga lá na Argentina também, um confronto dificílimo para a equipe do Grêmio. A CBF divulgou também as datas dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Nós vamos falar sobre isso aqui no nosso programa de hoje, na nossa live do Link Esporte Clube. Antes, é claro, preciso pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe um like aí na nossa transmissão e, é claro, compartilhe também com as suas redes sociais. Hoje nós vamos discutir esses e outros assuntos, em especial também, o conflito entre Leila Pereira, sabe aquele negócio da encarada do MMA? Os caras, só falta isso, meu. E é claro, só falta fechar o octógono também e deixar eles se digladiarem lá. O confronto entre Leila Pereira e John Textor, o presidente do Botafogo, da SAF do Botafogo, esteve em Brasília, participou da oitiva da CPI, que investiga manipulação de resultados no futebol brasileiro. Teve até uma sessão secreta depois da oitiva, aí com certeza foi que o bicho pegou, né? E a Leila participou depois, no final da noite, do programa Roda Viva da TV Cultura, respondendo também a tudo que ela pensa a respeito de John Textor. Então o clima está pesado entre a cartolagem brasileira, hein? Brasileira e estrangeira, né? Apesar do Cajuru chamar o John Textor de João. Faz parte também, né? Já está aqui no Brasil mesmo, o John vira João e está tudo certo, né, dona Aline Bravo? Você está rindo por quê? Aí. Não, eu estou adorando esse seu destaque inicial. Uma boa tarde para o senhor, viu, senhor Frank Fortes? Uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Muita coisa acontecendo, comecinho de semana já bem agitado e o Corinthians tem que dar uma resposta em campo, né? Primeiro porque tem que pontuar, né, para garantir aí que vai passar para a fase mata-mata da Sula, mas o Argentinos Júniors também é um time que decepcionou nesse comecinho, vai jogar em casa e também precisa dar uma resposta para a torcida. Então o jogo hoje vai ser pegado, viu? E aí eu tenho a enquete de sempre, todo dia eu tenho a enquete aqui. Boa! E aí a gente vai colocar aqui para você, que tá acompanhando a gente, responder. Você acha que o Corinthians vai se dar bem e vencer o Argentinos Júniors hoje? Sim ou não? Responde aqui pra gente e depois justifica nos comentários. Olha, eu acho que o Corinthians não tem futebol pra vencer o Argentinos Júniors. Ou não, vai ser fácil. Conta pra mim o que você acha. A gente vai debater aqui com os comentários, com as respostas, né? Isso, e com o nosso convidado especial que eu vou apresentar já em instantes. Ô, Aline, você acha que o Tonhão da Fiel vai manter aquele time que ele colocou em campo lá em Bragança ou ele vai voltar com aquela formação com os três atacantes, com o Fagner na lateral? Eu acho que ele vai voltar, porque não funcionou, né? Ele é doido, mas não é maluco, né? Eu acho que ele vai voltar à formação que estava antes. Muita gente achou que ele poupou no último jogo, mas não foi uma decisão mesmo do técnico. Realmente muito fraca ali o ataque do Corinthians. O outro jeito estava ruim, mas estava melhor. Eu não sei, eu acho que é exatamente essa expressão. Estava ruim, mas estava melhor que no último jogo. Ele conseguiu piorar a situação. Então, melhor dar um passo para trás agora que não emplacou muito bem aí esse novo jeito de jogar, dar um passo para trás, experimentar o time de outras formas aí, porque a chance que tem é com essa outra forma que vinha usando antes, né? Eu acredito que se usar que usou o jogo passado, esquece, Frank. Muito mal. Eu acho que você tem razão, porque até costumo dizer assim, o Corinthians tem esse fenômeno, né? Um time que está ruim e aí você muda, ele piora, né? Exatamente. Foi o que aconteceu no sábado. Tava ruim, mas estava melhor, né? Então... tem aquele meme, né? Tava ruim, agora parece que piorou. Só pra gente ter uma análise assim do Corinthians, em números, o Corinthians já tem agora nesse comecinho de temporada cerca de 43% de aproveitamento. Lembrando que o Carpini no São Paulo caiu com 50%. O Corinthians está muito mal. O time tem que ficar atento. A gente sabe que tem muita coisa acontecendo, né, Frank? Política no time, briga interna, presidente sendo mais torcedor do que administrador. A gente tem uma série de coisas acontecendo que eu acredito que está impactando o clube.
Mas é isso, vai ter que usar os atletas que tem, janela tá fechada aí, contratou o que podia contratar, respirar fundo e tentar usar o que dá. É isso aí, ó. Vamos falar muito do Corinthians, vamos falar muito de Sul-Americana e daqui a pouquinho detalhes, hein, da luta Textor versus Leila, deste enfrentamento que está agitando os bastidores do futebol brasileiro. Lembrando que você responde lá a enquete que está lá na nossa live, tá bom? Se o Corinthians vai se dar bem hoje na Sul-Americana, as opções são sim ou não. Podia ser não e não, ou não. Podia ser não e muito difícil, mas sim e não. A gente está sendo irônico e cruel com o Corinthians. Por isso nós convidamos um especialista em futebol, comentarista, jornalista da melhor qualidade, conheço há tempos, desde os bons tempos dos jogos no Canindé, com a querida Portuguesa. Ele foi assessor de imprensa da Portuguesa, da nossa Lusa querida, trabalhou na Rede TV, é comentarista, fez comentários, por exemplo, nos jogos do Campeonato Paulista para a Federação Paulista, nos canais do YouTube, Cazé TV, Paulistão Play, etc. Tem experiência também em outros campeonatos, outras competições, conhece muito de futebol europeu também, com muito prazer, com muita satisfação, estamos recebendo, né, aqui no Link Esporte Clube, o Elcio Mendonça, que gentilmente nos atende. Seja bem-vindo, viu, Elcio? Obrigado por ter topado resenhar com a gente nesta terça-feira. Bom dia, Frank. Bom dia, Aline. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Bom dia também a quem nos acompanha. Uma terça recheada, né? Muitas coisas acontecendo no futebol brasileiro, dentro e fora de campo. E pegando embalo no Corinthians, eu acho que é um jogo interessante para o Corinthians. Porque é um Argentinos Júnior que está classificado para a semifinal da Copa da Liga Argentina e na Sul-Americana está poupando alguns jogadores. Contra o Racing, na rodada anterior, poupou 6 titulares, perdeu 3-0 para o Racing, que é a surpresa desse grupo da Sul-Americana, e talvez poupe de novo hoje. É um bom time, o Argentinos Júnior, time ofensivo, de posse de bola, mas que dá muito espaço para contra-ataque. É um estilo de jogo que o Antônio Oliveira gosta, montar um time mais de transição. Foi muito bem no Cuiabá fazendo isso, no Atlético Paranaense. Pode ser um jogo interessante para o Corinthians, para dar uma acalmada na crise. Uma crise que é mais fora de campo do que dentro, mas respinga dentro de campo, não tem como. A crise política está muito forte no Parque São Jorge, mas é um jogo que ele tem que pontuar. Tem 3 pontos. O Argentino Júnior está em terceiro lugar, o Corinthians com 4. Só o primeiro vai direto para as oitavas de final, então é importante você pelo menos um pontinho, até para segurar a equipe argentina, para não deixar os Argentinos Júniors somarem 6 pontos. Então eu vejo um jogo interessante para o Corinthians. Por incrível que pareça, tem jogador que foi barrado, não viajou, Igor Coronado não foi para o jogo, ninguém sabe muito bem o porquê. Estava à disposição e não viajou, mas é um Corinthians que vive uma turbulência, né? Nossa. Vem vivendo turbulência atrás de turbulência nessa temporada, mas agora dá a impressão que é o ápice dessa turbulência. O que está acontecendo é que você tem que adotar medidas de contenção quando essas coisas acontecem. Se não, vai virando aquela bola gigante. Cada dia você tem um problema diferente. Quando você vê, você tem 7, 8, 9 problemas e não conseguiu resolver nenhum. Isso está acontecendo no Corinthians, né? O negócio, cada dia tem uma bola de neve já, né? Realmente, eu acho que até a imaturidade dos próprios dirigentes causa uma crise dentro do Corinthians, né? Enfim, você fala que o Argentino Júnior deve poupar, mesmo com as últimas derrotas e estando mal na Sul-Americana, você acha que o time contra o Corinthians vai poupar, não vai com força máxima hoje? É possível. Isso não foi definido ainda pelo Pablo Guedes, o treinador do Argentino Júnior. Só como estão na semifinal da Copa da Liga Argentina, e lá é semifinal jogo único, não é ida e volta, então são 2 jogos para ser campeão e conseguir uma vaga na Libertadores para a próxima temporada. É um time que não é campeão desde 2010, então tem muito peso essa competição. E talvez por isso ele poupe. Ele já poupou contra o Racing, jogando em casa. Claro que o Racing não é o Corinthians, é outro nível, mas é um Racing que segurou o Corinthians, por exemplo, a surpresa desse grupo. E eu não duvido que ele poupe de 4, 5... Está meio que abrindo mão da Sul-Americana em função dessa possibilidade de se classificar pela Copa na Libertadores, é isso? Isso, porque é um título muito importante, né? Na Argentina você tem 3 competições, essa é uma das 3. Além de dar vaga na Libertadores, você é campeão. É um time que não costuma ser campeão, não é um Boca, não é um River que todo ano está lá brigando por títulos. Então a torcida entendeu muito bem isso. Vai pegar o Vélez no domingo, um jogo chato, o Vélez também é uma boa equipe, mas tem condições de passar. Na primeira fase ficou à frente do Vélez, por exemplo. Então, por conta disso, pode ser que poupe. Como o jogo é só domingo, então ao invés de poupar 5, 6, pode poupar 2 ou 3. Mas eu não acredito que vá com 100% da sua força, né? Mas mesmo assim é um time interessante, um time de posse de bola, um time ofensivo, de escola argentina mesmo. É uma equipe que revela muitos jogadores, tem uma base muito forte, só que dá espaço para o contra-ataque. Sofreu na estreia contra o Nacional no Paraguai, venceu por 3-2, tomou 3 gols do Racing, então é um time que tomou 5 gols em 2 jogos.
talvez o Corinthians possa explorar isso, ter esse contra-ataque, essa transição em velocidade, para trazer um pouquinho de calma, né? A gente tá falando das turbulências do Corinthians, a impressão que eu tenho é que a eleição não acabou lá. Eles já estão vivendo um período eleitoral, um presidente que muitas vezes se comporta como candidato, com as promessas, com o que ele promete, com o que ele fala, e a oposição, do jeito que também se comporta, dá a impressão que ainda é uma grande eleição por vir, e não, a eleição ficou para trás, você tem toda uma temporada pela frente, mas estão presos no passado, no passado recente, claro, que é uma eleição há pouco tempo, mas é um Corinthians que ainda vive esse clima eleitoral. Sim, é verdade. Abraçar o Marcos Rodrigues. Fala, pessoal, abração para vocês, mandando mensagem aqui na nossa live, valeu. Marcão, obrigado aí pela participação, você pode também mandar sua mensagem lá no nosso chat. Ô Elcio, a gente, sempre que a gente traz um convidado aqui, a gente dá uma especulada assim, né, sobre carreira, vida, o que pensa, faz uma espécie de Globo Repórter, assim, com o entrevistado. E eu sempre falo para a Aline aqui, para quem acompanha a gente, né, a nossa paixão pelo jornalismo esportivo, ela nasceu, pelo menos eu penso assim, ela nasceu da paixão por um clube. E nem todo mundo gosta de ficar falando clube e tal. Com você foi assim também? Você se apaixonou por um clube e depois se apaixonou pelo jornalismo esportivo ou assim, foi o contrário? Não, eu gosto de futebol mesmo, assim, eu gosto de ver os dois times jogando. Quem fizer gol pra mim tá Isso é balela, ninguém começa assim. O Elcio é dos meus aí. Bom, se alguém começou assim, parabéns pra você, que tem um espírito esportivo desde sempre. Porque igual a minha mãe, né? Torce pra quem? Pra seleção. Só pra seleção, então assim, só a senhora. Só a senhora, mãe. Até a seleção é um time que você tá torcendo, você tá se envolvendo com alguma coisa. Exatamente. Só pela beleza do jogo, acho que é muito difícil uma criança se prender por isso, né? Não, eu comecei por um clube mesmo. Mas você não fala o clube? Falo, não tem problema. Torço pra Portuguesa, torço pra Lusa, né? Tá se reconstruindo aí, subindo degrau a degrau, foi bater no fundo do poço do futebol brasileiro, mas tá se reestruturando, fez um bom campeonato paulista, quase chegou na semifinal, foi pros pênaltis contra o Santos, um grande jogo na Vila Belmiro, mas é passinho de formiguinha, né? Um passo por vez, vai indo. Pena, né? Mas tá voltando, aos poucos vai voltando, é uma marca muito forte ainda. Elcio, é difícil torcer pra Portuguesa? Pela conjuntura toda. Eu acho que o torcedor da Portuguesa tem que ser muito torcedor. Por principalmente por tudo que fizeram com ela, né, nos últimos anos. Porque deve dar um... É difícil pelo que aconteceu de 10, 11 anos pra cá. O caso Everton, a forma como o clube foi gerido depois disso, né? Mas a culpa é das pessoas que estiveram lá, dos homens que passaram por lá e deixaram essa herança maldita. Mas torcer não é difícil, torcer é um prazer. Claro. E o futebol, ele ensina a vida. Você vai perder mais do que ganha, principalmente um time como a Portuguesa, né? Não o Palmeiras que ganha direto, mas a Portuguesa, você vai perder mais do que você ganha, mas quando ganha é uma delícia, por exemplo. Então você vai aprendendo, e é um clube que você não torce porque a torcida é grande ou porque é campeão direto, você tem uma relação, você cria um laço para chegar na Portuguesa. É uma tradição, né? É o pai que te leva, o tio, a mãe, o avô, a avó, um amigo, alguém da escola, um vizinho. Tem alguém muito próximo, íntimo, que te apresenta, e você vai e gosta. No seu caso foi quem? Meu pai. Um pai português, me levou pequenininho e eu cheguei no Canindé e falei, isso aqui é demais. E o clima é muito bom. Eu não conheço uma pessoa, mesmo já formada, que torce pro São Paulo, Palmeiras, pro Corinthians, que vá ao Canindé e não goste. Que não goste da atmosfera, do ambiente. É legal, é diferente, porque é um time único, se você parar pra pensar. É uma torcida que não é mista, são torcedores que torcem mesmo. É uma torcida pequena comparada aos times da capital, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, mas ela vai. Então tá ali sempre 2, 3 mil torcedores, o que é um número relevante para uma torcida com o número da Portuguesa. Então é um clima diferente, né? Um clima que você não vai encontrar no Allianz, no Morumbi, no Neoquímica Arena. Então quem vai gosta. E você é levado desde pequeno por alguém que é íntimo, né? Então você já cria essa relação. Isso vai mantendo. Então você tem um monte de torcedores e costuma criar amizades com pessoas que vêm nesse mesmo caminho. Foi o avô que levou, que foi o pai, que foi a mãe. Então cria um laço legal. É bacana isso. É um clube que sofreu demais e, por incrível que pareça, a torcida foi crescendo aos poucos nesse período. Então ela consegue manter uma média de público maior do que tinha na Série A em 2013, por exemplo. Isso jogando o Paulistão, jogando Série A2 do Paulista, lotou o Canindé quando subiu na Série A2. Curioso, eu não sabia disso, não. Aumentou o número. Jogou com o Santos na Vila Belmiro, faltou ingresso para a torcida Portuguesa, por exemplo. A carga para o visitante era pequena, muita gente não conseguiu ir, fez uma festa bonita. Então é um clube que está se reestruturando e a torcida criou casca. Porque apoiou tanto, foi bater lá embaixo. Sim. Então você está subindo também com uma outra cabeça, com uma outra visão das coisas. Então é uma torcida que abraça mais. Principalmente por conta disso.
essa galera mais velha, né? Que Sim. viu a Portuguesa hoje poderia ser um Palmeiras, um São Paulo facilmente se tivesse sido bem administrado. Aí esse pessoal que leva a nova geração realmente é o torcedor de verdade, né? Aquela galera que tá com o time, não importa se ele tá ganhando, se tá perdendo. Agora lá na presidência quem tá é o Castanheira, né? Que a gente tava falando aqui nos bastidores, e ele tá fazendo um bom trabalho, né? É um bom trabalho. É a reconstrução. Os presidentes que vieram antes dele quase fecharam a porta do clube. A sequência da Portuguesa como um clube ativo, ela foi questionada pelas dívidas, pela má gestão. Então ele pegou um cenário catastrófico. Está reorganizando, está jogando a primeira divisão do Campeonato Paulista, vai para a terceira temporada seguida, isso é importante porque é um campeonato muito competitivo. Tava batendo e voltando, né? Tava batendo e voltando. Não jogava a Série A1 desde 2015. Subiu em 2022, ficou 8 anos longe, né? Voltou a jogar em 2023. E você ficar 3 temporadas seguidas num campeonato que tem time de Série B do Brasileiro caindo, como caiu o Ituano, como ano passado caiu o Ponte, caiu o Novo Horizontino, é um nível muito alto. Você conseguir se manter, passar de fase como passou, é um sinônimo de boa gestão. Está conseguindo equilibrar as dívidas, hoje você já não tem mais penhora, já não tem mais oficial de justiça pegando dinheiro da bilheteria, de patrocínio. Isso faz com que o clube vá ficando um pouco mais saudável, um passo por vez. Então é uma reconstrução. Está a discussão para virar SAF, a torcida está na expectativa, o que vai sair dessa proposta, se de fato tem proposta ou não. Tem um terreno que vale muito, que fica numa área valorizada de São Paulo, aí na Marginal Tietê, perto de aeroporto, perto de metrô, é uma área muito grande. Então o torcedor está na expectativa nessa reconstrução e está indo um passinho por vez. Primeiro ano de Paulistão, não caiu. No segundo, classificou. No terceiro, quem sabe, consegue chegar na semifinal, faz uma campanha melhor na primeira fase. Então é um processo ali gradual, vai jogar o Brasileiro ano que vem, que não joga desde 2021, então você volta a entrar ali na pirâmide do futebol brasileiro, pode pintar uma vaga na Copa do Brasil, aí depende de São Paulo, do Palmeiras, se o pessoal conseguir vaga na Libertadores, porque vai abrindo vaga no Paulistão, a Portuguesa está nessa fila de espera. Mas nisso aí a Portuguesa está igual ao Corinthians. Tá melhor que o Corinthians, porque o Corinthians não passou de fase. A Portuguesa tá na frente, na fila. Está na frente aí na fila. O Corinthians tem mais opções. Ele pode ganhar a Sul-Americana e ir direto para Libertadores, pode ganhar a Copa do Brasil, ou pegar a vaga da Libertadores via Brasileirão, e aí entra na terceira fase da Copa do Brasil. Ele consegue essa vaga, e aí vai abrindo vaga para quem vem de trás no Campeonato Estadual. Então é um processo de recuperação. A torcida está tendo paciência com isso. Por incrível que pareça, tem uma geração nova de torcedores. Tem uma molecada que vai pro estádio que não viu Série A. Você catequizou alguém? O meu filho tá nesse caminho. 3 aninhos, mas tem camisa, gosta da Lusa. Frequenta? Frequenta, já foi pra jogo. Tem que ser, né? Do mesmo jeito que eu fui levado pelo meu pai, eu tô levando ele. Se não levar, ele vai torcer para outro time. A influência é muito maior, né? Do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. É muito difícil. Os amigos torcem, né? A família torce. Então você tem que agarrar e estimular. E ele gosta de futebol, é pequenininho, gosta. Né? Então tá sendo um pouco mais fácil isso. Vai sofrer um pouquinho, mas faz parte. Tudo bem, né? Já aprende, mas vai saborear mais cada... dura pra vida já. Né? Aí sofreu desde criança. Sofre bastante, saboreia mais cada conquista, né? Exatamente. Tem isso também. Em que prateleira você acha que está a Portuguesa hoje no futebol paulista? Já que você citou aí alguns times como Ponte Preta, Novo Horizontino, clubes do interior que, obviamente, por tudo que aconteceu, e você mesmo está falando dessa reconstrução, são times que estão à frente da Portuguesa, né, em termos de infraestrutura, poder de investimento até, imagino. É que você tem uma diferença muito grande quem joga a Série A e B do Campeonato Brasileiro, pela cota de TV, você tem um calendário o ano inteiro. Portuguesa hoje, ela está na elite do Campeonato Paulista, então você tem 16 times, ela está naquele grupo dos times, são 4, 5 times, que não estão nem na Série A nem na Série B do Brasileiro, que um campeonato bem feito vai te levar à classificação e uma má gestão, um mau planejamento vai te rebaixar. Que é o mesmo nível hoje do Água Santa, por exemplo, da Inter de Limeira, dentro de campo. Fora, é uma marca ainda muito forte. Saiu uma pesquisa recentemente e a Portuguesa está entre as 30 marcas do Brasil sem ter divisão nacional. Então você tem 124 times com divisão, a Portuguesa não faz parte desses 124 times, mas ela está entre os 30 mais fortes de marca, ou seja, o que vale mais para virar uma SAF, o patrocínio vale mais. Isso pesa muito pela torcida que tem, né, pela história, pela relevância. Estar em São Paulo ajuda também, na maior cidade da América Latina. Mas dentro de campo ela está nesse grupo, de 4, 5 times ali do Campeonato Paulista que estão nessa. Se der certo o planejamento, vai classificar, vai fazer um bom campeonato. Se errar, vai passar sufoco. Mas está mais sólido hoje. Coisa que há 3, 4 anos era impensável. Você imaginar que a Portuguesa ia jogar um mata-mata contra o Santos, por exemplo, como jogou recentemente. Outro dia o Basílio esteve aqui, né, Aline? Sim.
E o Basílio, uma bandeira também da Portuguesa, né? Falou da relação dele com a Luz e tal. E aí na entrevista aqui com o Basílio, na participação dele aqui, né? Porque a gente gosta de trazer aqui convidados para a gente realmente papear, conversar, resenhar sobre futebol, né? Sem essa formalidade aí de uma entrevista, digamos assim. E aí eu falei pro Basílio, desde os tempos da Bandeirantes, eu sempre tive uma ideia assim de que os outros clubes tinham não uma obrigação, sabe, mas uma função até social e histórica de fazer parte da reconstrução da Portuguesa, entendeu? Por tudo que a Portuguesa significa para o futebol paulista. E aí, assim, no começo a minha ideia era, você tem jogadores aí que você não pretende utilizar na temporada, por que você não conversa com a Portuguesa, vê se o jogador não serve, não pode ajudar a Portuguesa? O Santos empresta 2, o Palmeiras empresta outros 2, o São Paulo 2, Corinthians mais 2, para fazer um elenco um pouco mais encorpado e que não onerasse tanto a Portuguesa, porque não tinha capacidade de investimento, né? Não sei como é que a Portuguesa está hoje com relação, eu acho que ela já tem mais condição, né, de ir no mercado e fazer as suas, mas enfim, para tentar tirar a Portuguesa das divisões lá de trás, né, retomar, e aí agora a Portuguesa, agora você está bem aí, agora vamos para a rivalidade de novo, porque a gente tem que cultivar isso. A Portuguesa não é um clube de futebol, a Portuguesa é um marco na história do futebol brasileiro, né, e ela tem uma representatividade muito grande que não pode se perder. O que você acha disso? O futebol brasileiro, ele não tem um senso de coletividade entre os clubes. A gente está vendo a criação da Liga no Campeonato Brasileiro, que ela não sai do papel porque você dividiu em 2 grupos e eles não conseguem conversar entre eles. Um grupo vendeu para uma emissora, outro quer vender para um outro grupo. Eu não vejo no Brasil, e em São Paulo também, esse sentimento de vamos nos unir em prol de alguma coisa. Mesmo que essa alguma coisa seja a favor desses times. Eles não conseguem se unir. Todos os setores, né? A Isso. gente consegue ver isso. Entre os jogadores, Sim. entre... Você não tem um sindicato forte dos atletas. Você tem jogadores com salário atrasado. Porque a realidade do Corinthians, Palmeiras e São Paulo, ela não é a realidade do futebol brasileiro. Você não vê jogadores se unindo com jogadores com salário atrasado na 3ª divisão, na 4ª divisão. Quando surgiu o bom senso, ele não foi pra frente, não teve essa união. Então eu não vejo os clubes se unindo nem para aquilo que é interessante para eles, com a criação da Liga, e muito menos para ajudar um outro clube. Acho que se eles puderem se aproveitar da situação, talvez eles se aproveitem. Exato, Tem um caso que está rolando agora, a Portuguesa tem um jogador chamado Maceió, que fez o gol da classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista, fez um bom jogo contra o Santos, acertou a trave numa finalização, poderia ter feito o gol da classificação, por exemplo, e o Santos quer esse garoto, tem 19 anos. Ele é do São Caetano e está emprestado para a Portuguesa. A Portuguesa tem um percentual porque ele está emprestado. O Santos está negociando com o São Caetano para pregar ele depois do empréstimo, a partir de setembro, para não pagar a Portuguesa, para ser mais barato. Então esse senso de coletividade, vamos ajudar o próximo, esquece. É negócio nu e cru e selvagem em alguns momentos. Se pudesse aproveitar do mau momento de um outro clube, os clubes fazem isso. Né? Então eu não vejo isso acontecendo. Acho que talvez uma relação institucional, o Castanheiros também com o Casares, o presidente de São Paulo, então talvez em algum momento possa rolar alguma ajuda, mas de emprestar jogador eu acho muito difícil. Talvez alguns jogadores não queiram jogar, né? A diferença salarial é muito grande também, mas eu não vejo essa união em prol, como já teve no passado. Se a gente for ver a história, Palmeiras, o Corinthians e a Portuguesa ajudaram o São Paulo no passado a não quebrar. Isso nos anos 30, tudo bem, quase 100 anos, mas houve essa ajuda para ajudar um co-irmão. Hoje em dia eu não vejo isso acontecendo, não. E não vale o Denner. Quem que foi o maior jogador da Portuguesa para você? Da história? Até hoje. Cara, o que mais importante, assim, de maior peso, eu não vi jogar, você também não viu jogar, para mim é o Djalma Santos. Entrou em seleção da FIFA como melhor lateral da história, acho que é a grande bandeira que tem ali de relevância. Djalma Santos. Djalma Santos. Jogou no Palmeiras também, no Atlético Paranaense, isso. Já depois dos 40, né? Cheio de seleção história. Brasileira durante muito tempo. Porque a Portuguesa, assim, sempre revelou também grandes jogadores, né? Citei o Denner aí, porque era um menino prodígio, né? Mas me lembro, eu gostava muito de ver o Enéas jogar, peguei pequenininho ainda e eu ouvi as transmissões de rádio, né? E o que os caras falavam do Enéas era um absurdo. Aí ele foi para a Europa, depois voltou, sempre com um grande conceito assim, de jogadores, né? Mas, Zé Roberto, Zé Maria, o Rodrigo Fabre, todos jogadores assim mais contemporâneos, assim, Bentinho, né? Portuguesa sempre revelou muitos jogadores.
Sempre. É uma categoria de base muito esse caminho. forte. Tá voltando aos poucos também. Como o clube foi muito mal gerido, chegou a ficar sem base, por exemplo. Terceirizou o sub-20 para uma empresa que não era do clube. Isso teve um impacto terrível. Agora tá voltando, tá fazendo boas campanhas na Copinha, chegou à semifinal do Paulista Sub-20, revelou, por exemplo, Paraíso, que foi artilheiro Sub-20 do Campeonato Paulista, jogador que chegou a ser titular do time principal. Tem essa meninada nova que surgiu, por exemplo, o Maceió, que o Santos está interessado. Terminou o campeonato tendo 3, 4 meninos jogando no time principal, né, esse ano. Tá aos poucos voltando. Voltou a ter Sub-15, Sub-17 que não tinha. Agora está se reestruturando para ter. É um processo gradual, é degrau a degrau mesmo, um time que foi muito judiado nos últimos anos e demora um pouquinho, mas já está começando a aparecer esses jogadores, né? É um clube que tem um DNA formador, sempre teve, porque é mais barato ser formado do que contratar também. Isso faz parte do DNA da Portuguesa, acho que em breve mais jogadores vão surgir por ali. Mas é um clube que sempre foi conhecido por isso, né? É que a base também mudou um pouquinho. Hoje, como você tem uma diferença financeira muito grande entre os times, às vezes um Palmeiras pega já no Sub-17, já não espera vingar. Então, às vezes o menino fez a base inteira num clube e ele estoura em outro, você nem sabia que ele passou na Portuguesa ou passou na Ponte Preta, porque ele sai mais cedo. Como os europeus estão fazendo também aqui no futebol sul-americano, pegando 17, 18 anos, então muda um pouquinho esse cenário. Mas está revelando, tem alguns meninos surgindo por aí. Como é que mudou esse investimento na base? Porque se antes era terceirizado, essa iniciativa foi do atual presidente ou faz um tempo já que voltou? Porque tinha essa base forte, aí terceirizou. Mas como é que foi esse processo de retomada para investir na base de novo? Porque é uma grana, né, também. Quando teve a troca do presidente, saiu essa terceirização da base, e aí é um processo que vai aos poucos, porque conforme você vai gerando mais receita no futebol profissional, sobra também um pouquinho para investir na base. Então o time vai ganhando corpo, vai ganhando essa musculatura financeira, e você começa a investir um pouco mais na base. É um trabalho também muito de você correr atrás de jogadores, você peneirar jogadores. Não aquela peneira antiga, botava 200 meninos para jogar, não. Mas é você ficar de olho, tem um sub-17 bom no 15 de Jaú, um menino bom no CSA de Alagoas, por exemplo. Então você também mapeia esses jogadores e conforme vai entrando mais dinheiro para o clube, você investe mais nisso. Então é um caminho que está também evoluindo. Esse ano voltou a ter o sub-15, o sub-17. Então você passa a ter dinheiro para contratar profissionais melhores, para investir mais também em estrutura. Porque não é só trazer um menino, tem que ter um campo legal para treinar, tem que ter uma academia, tem que ter boa alimentação, fisiologista, nutricionista, etc. Tudo isso que engloba. E é caro, né? Fazer futebol é caro. Então aos poucos está conseguindo retornar. E acho que mantendo mais um tempinho na primeira divisão do Paulista, chegando numa divisão nacional, numa dessa pega uma Copa do Brasil que paga bem, é mais um dinheiro que entra como investimento. Isso ajuda também. Olha, o que eu acho mais importante é assim, que a Portuguesa voltou para o mapa do futebol, entendeu? A gente percebe que os jogadores hoje, eles se interessam mais em vestir a camisa da Portuguesa do que 5, 6 anos atrás, por exemplo, né? Então a Portuguesa tem condição de ir no mercado e contratar um jogador mais experiente, mesmo que seja só para a disputa do Campeonato Paulista, mas pelo menos fazer um time mais cascudo, mais experiente, jogadores que suportam até cobranças quando elas vêm, né? E é fácil disso acontecer num campeonato como o Paulista, você perde lá 3, 4 jogos, no começo você sabe que já complica a classificação e que o torcedor vai protestar. Hoje a Portuguesa pelo menos consegue montar esses times que são mais competitivos e mais experientes também, né? Que é importante para manutenção. É aquilo, a Portuguesa, ela realmente teve o futebol, né? Teve esse momento catastrófico, que realmente ficou fora de muita coisa, mas a marca em si, Portuguesa, não morre, é muito tradicional. Eu, por exemplo, já nasci com a Portuguesa não tendo esse ápice, mas conheço a Portuguesa desde sempre. Eu olho a camisa da Lusa, eu sei que é a Lusa. Mesmo ela não está competindo aí com os grandes, né? Na Série A, voltou agora para a elite do futebol paulista. Mesmo assim, a gente olha e você fala, nossa, você conhece essa marca. Então, eu acho que aproveitar isso, né? Igual você fala, aproveitar essa marca, vender e fazer essa reestruturação é muito importante. E é legal acompanhar, saber que está voltando a base, que estão voltando as coisas, né? Porque, cara, não dá, assim, um time dessa tradição, desse nível, com esse nome, simplesmente sumir. Ainda bem que não deixaram isso acontecer, né? Porque poderia ter acontecido, simplesmente... né? Não, sem dúvida. E você, conforme também vai ficando mais tempo na primeira divisão, vai aumentando a receita, você também consegue trazer esses jogadores. Você compara o time do primeiro ano no Paulistão com dessa temporada, é um time mais forte e com jogadores mais conhecidos. Você vai buscar o Henrique Dourado, por exemplo, que o Santos estava até especulando trazer para a Série B. Você vai buscar um Giovanni Augusto que jogou no Corinthians, jogou no Atlético Mineiro, o Vitor Andrade, que foi jogador do Santos, do Benfica.
Então você consegue trazer também jogadores melhores e mais caros. Claro que o jogador melhor ele vai custar mais. Então é um processo que você está retomando, tudo. E os jogadores olham de fora, isso com qualquer clube, com a Portuguesa, com o Guarani, com a Ponte Preta, tá pagando em dia, tem uma estrutura legal, é bacana trabalhar, você consegue atrair esses jogadores, né? E é um mercado que está mudando, hoje vai muito menos pelo nome, aquele jogador, o medalhão que sai do São Paulo, do Palmeiras e consegue ainda pegar um clube relevante, e hoje é muito mais análise, é scout, e você consegue mapear bons jogadores e consegue trazer jogadores que talvez sejam mais caros do que a sua realidade naquele momento, mas que topam vir, baixa um pouquinho o salário, pela estrutura, pela possibilidade. Jogar um Paulistão, a gente sabe que é uma vitrine, transmissão Brasil inteira, Record transmitindo, você tem YouTube, você tem... o Brasil para ver o Paulistão, é o campeonato mais assistido. Tanto que você tem jogadores que jogam Paulistão, mesmo time de Série C do Brasileiro, Série D, ou com uma Portuguesa que não tem divisão, e vai jogar uma Série A do Brasileiro, vai jogar uma Série B, você desperta essa atenção. Muitos jogadores saem daí, né? Sai. Romulo do Palmeiras, por exemplo. Sim, o grande Agora Paulistão que ele fez. Que estava no Novo Horizontino, é um exemplo. O Palmeiras pegou o Rios do Guarani ano passado, também fez um baita Paulistão, agora o Romulo, que é um jogador muito bom. Então você atrai essa atenção. O Santos, que é uma CEO da Portuguesa, por exemplo, deve contratar já para o final do ano, se destacou no Paulistão. Então é importante essa vitrine, você tem transmissão para o Brasil inteiro, isso chama muita atenção. Então os jogadores também, aos poucos, começam a se interessar mais, né? Às vezes você só pegava o jogador que era reserva de um time mediano, agora você pega o titular do time mediano, daqui a pouco você pega um jogador de um time de maior investimento que está sem espaço, mas já quer vir jogar, porque consegue ter mais espaço. Então é uma sequência, passo a passo, não dá para acelerar, né? Não tem um investidor por trás, não tem um mecenas que, vamos encher de dinheiro, não tem. Tem que conversar bastante, né? Tem que chavecar muito. Tem que dar, isso que eu ia falar. Tem que chavecar muito. Falar, olha, mas eu acho que entre eu e você vai dar certo, dá uma chance. Mas o melhor chaveco para jogador é o salário em dia e a estrutura boa para trabalhar. Isso aí, se não tiver isso, pode ser o melhor chaveco do mundo que não vai... Porque certo. eles se conhecem, né? No grupo do WhatsApp, e aí, Portuguesa tá pagando? Claro, não vou. O grupo dos jogadores lá, né? O cara pega o telefone e os jogadores se conversam muito, né? Até porque os jogadores estão sempre rodando de clube. Então eles adquirem uma experiência e conhecem amigos que jogaram em outros times, então tá sempre, paga, não paga, a estrutura é boa, não é boa, a diretoria é confiável, não é? Então você vai construindo. O empresário também já faz esse estudo ali antes de mandar o atleta. Então. E o CT está bem estruturado também, né? Estive lá agora durante o Campeonato Paulista, gravando umas matérias lá. E o CT está muito bem estruturado também, muito bem organizado. Você vê que assim é um outro aspecto realmente a Portuguesa hoje em dia com relação a anos atrás. E o mais importante, o Cais do Porto continua firme lá no Canindé, né? Continua com vinho e bolinho de bacalhau. Bom, ali é parada obrigatória. Nossa, eu já ouvi falar tanto, eu nunca fui. Você precisa. Precisa ir, é bom demais. Até merchan pro Cais do Porto a gente fez, hein? Tá vendo? Porque é maravilhoso. Isso que o Elcio falou lá no começo faz toda a diferença. A Portuguesa, como clube, como uma entidade social, assim, é um lugar maravilhoso. Porque é um lugar onde todo mundo te trata bem. Evento, é impressionante. Né? Você sai para ver o jogo e aí tem toda aquela estrutura por trás. É uma coisa que o Fernandinho Fernandes, trabalhei um tempo com ele, né? E ele falava muito da Lusa, porque ele começou a ser repórter, primeira time que ele foi... Que ele cobria? Que ele cobria era a Portuguesa, porque ele era setorista da Portuguesa. E ele fala, assim, pra ele assim, um evento, né? Você sai pra ver o jogo, daí você já sai ali, você come ali, você tromba com aquela pessoa que você via desde sempre, e aí vira o sábado da Portuguesa, né? Ou o domingo da Portuguesa, o dia que tem jogo. Lá a gente sempre olhava a escala pra ver se alguém ia fazer jogo no Canindé, que era bom. Você pegou a época que tinha comida na sala de imprensa, a gente montava uma estrutura ali. Uma tenda pro lado de fora, era um negócio sensacional. O pessoal brigava pra pegar a escala ali. Quem que vai pra jogo da Portuguesa? Beleza. Pegava aquele jogo 4 da tarde, que dava tempo de almoçar, o pessoal chegava 1h da tarde pro jogo, nossa, a tenda acabava em 15 minutos. Mas assim, era... Isso, a Portuguesa fazia por cortesia mesmo, entendeu? Por gentileza, para que as pessoas que estivessem lá se sentissem bem no ambiente, entendeu? Não é que era uma coisa assim, os caras da imprensa são esfomeados, vou colocar um negócio aí. Não é isso, entendeu? Porque era uma iniciativa do clube. Ninguém pedia, ninguém exigia, tanto que assim, o dia que parou de ter, porque
era um propósito deles, tratar bem quem estava por lá, sabe? E aí tinha todo aquele negócio do caldinho verde, que às vezes você chegava antes. Sim, no inverno tinha o caldo verde. Agora você sai do estádio grande, só tem aquela galera gritando, olha a pizza de 10 lá, e olhe lá. Olha, tem um bolinho de bacalhau, uma tendinha. Portuguesa é um ambiente sensacional. Bom, gente... Inscreva-se aqui no nosso Link Sport Clube, a gente está aqui recebendo o Elcio Mendonça hoje, jornalista, comentarista, já deu para perceber que é dos bons, né? Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí na nossa transmissão e compartilhe o Link Sport Clube com as redes sociais. Quero mandar um abraço para a dona Valdelis Bravo, que também está conosco aqui, já mandou mensagem no chat. Será que é da minha família? E um abraço também para Dom Roberto, que deve estar satisfeito hoje, hein? Porque, olha, nós estamos aqui uma meia hora, 40 minutos falando de português, hein, Dom? O Dom deve estar feliz. Gente boníssima também. Você vê, a reestruturação passa fora do campo também. O Dom foi eleito o melhor assessor de São Paulo pela CESP. A coisa vai e contrata. Então você também tem esse cuidado fora de campo, com marketing, com comunicação. Tudo anda junto. Não tem como só jogar ali os 11 dentro de campo. Se a estrutura não acompanha... Tem tudo para voltar assim, para elite, para se reestruturar. Eu torço muito. Eu ainda quero ver a Lusa jogando de novo o Brasileirão Série A, quem sabe... ganhando um paulista, ia ser muito legal. Ô Elcio, eu estou percebendo aqui pelo seu discurso, eu não te perguntei, a gente não conversou, e se for mentira minha, você pode falar. Você não é formado só em jornalismo, né? Você tem alguma... Eu tenho pós em gestão e marketing esportivo, e gestão do futebol. Só pelo discurso, pelo que ele está falando ali. Pelas peculiaridades que ele coloca assim nas observações, nos comentários que ele faz, a gente já percebe que ele tem... algo mais aí, tem algo a acrescentar. E como é que foi essa tua busca por essa especialização? Por que você pensou, falou, eu vou fazer o curso de gestão porque isso vai me ajudar como jornalista ou porque isso vai me fazer entender mais o universo do futebol? Qual que era o seu escopo aí quando você abraçou? Porque eu achava interessante entender o futebol atrás do campo, fora do campo também, porque o que a gente vê no campo ele é o final de um processo, os jogadores ali, mas você tem muita coisa em torno, seja na gestão, seja no marketing, isso me chamava muita atenção, sempre gostei muito dessa área de gestão e ajuda também na parte do jornalismo, você entender como funciona o mercado, até porque o jornalismo, além do conteúdo, você também tem a parte de negócios, direitos de transmissão, essa parte de negociações, então me ajudou profissionalmente e eu tinha esse interesse em me aprofundar, de entender melhor o jogo, então sempre fui fissurado em futebol desde moleque pequeno e para mim era gostoso estudar isso, né? Era ter a possibilidade de ter o tempo, tem tempo, então vamos lá, porque não era uma coisa pesada, era uma coisa que me agradava, então eu vou me aprofundar. E me ajudou profissionalmente dentro do jornalismo e como comentarista me ajuda porque traz uma leitura que se eu fosse só jornalista eu não ia ter. De entender um processo, entender por que um clube fez uma determinada contratação, um determinado planejamento, por que um dirigente faz assim ou faz assado, entender melhor o mecanismo, como um técnico se comporta, a comissão técnica. É importante, porque você está comentando muitas coisas ao mesmo tempo. Você comenta desde a arbitragem, e eu não sou árbitro, eu tenho que comentar isso, até um planejamento, porque o Corinthians está em crise. O que aconteceu na eleição? Você precisa ter uma noção mais ampla das coisas para também trazer o maior nível de informação possível, de qualidade, de quantidade também, para perceber como são as coisas. Não dá para ficar só ali no jogo, porque quem só entende futebol não entende nem de futebol. A gente precisa englobar mais coisas. E eu gosto, então acaba sendo... Eu sou meio nerd do futebol, eu gosto de ficar estudando e tal. Foi um prazer, mas me ajudou muito. Você que entra no YouTube e vê uns 100 vídeos, talvez, um depois do outro. Botar de bobeira em casa, ver uma 4ª divisão paulista, eu vejo. Igual o Muricy, que assistia de tudo, lembra quando ele nas coletivas? Sim, é só assim, minha mulher adora. Assistia a outras modalidades, porque ele gostava de incorporar conceitos ao futebol, né? Isso aí é muito bacana também, né? E acontece muito, a gente vê hoje o futebol atual, você tem conceitos de basquete, você tem conceitos de handball, no futebol, no desenho tático. Então é importante também entender as outras modalidades. Não sou tão aprofundado quanto no futebol, mas você tem que ter uma noção, né? O esporte é muito mais amplo do que o futebol, mas ajuda. A gente tem que ter essa leitura maior. Até entender a sociedade para falar do futebol, porque o futebol está inserido na sociedade. Então, para você entender aquele contexto que um time está inserido, que um jogador está inserido, que uma situação acontece, você precisa ter uma leitura também mais ampla e ajuda. Acho que... E lá na Rede TV, onde você trabalhou por quase 10 anos, você trabalhava mais
com a sua formação de jornalista ou com a sua formação de gestor de marketing? Mais de gestor. É? Eu cuidava da parte de negócios, novos projetos, direitos de transmissão, relacionamento com federações, né, com ligas. Então era fora do conteúdo, era uma coisa mais de business e me ajudou muito nessa formação, porque vai muito além do jornalismo do conteúdo, do dia a dia, do hard news, que é fundamental, né, para a nossa área, mas era uma função mais de estratégica, digamos assim. Então me ajudou bastante trazer essa formação. Então tudo que a gente viu na Rede TV, digamos assim, relacionado ao esporte no ar nos últimos anos, em algum momento tem a tua participação. Tem. Olha Eu ajudei a só. trazer. Principalmente futebol, a gente Legal trouxe isso. Premier League, Série A italiana, Copa Sul-Americana, né? E como é que funciona essa negociação? Acho que a galera deve ficar curiosa em saber, porque às vezes assim, a Record vai transmitir, a Rede TV, a Band, né? Como é que funciona esses bastidores? Tem que ter o famoso, o chaveco também, como é que funciona? Tem que ter chaveco, tem que ter estratégia e dinheiro. E dinheiro. Mas é um mercado que está em transformação, né? O mercado hoje é completamente diferente do que era há 5 anos, que já era diferente há 10 anos. Ele está mudando muito. E hoje a gente vê no Brasil, a gente vê nos últimos anos um fim do monopólio. Você tinha uma empresa que tinha praticamente todos os direitos. Por uma decisão estratégica dela, ela abriu mão disso, ela mudou a estratégia e deu espaço para novos players, que fazem um bom trabalho. A gente vê a Record transmitindo o Paulistão com muita qualidade, tendo audiência. Você tem o surgimento das plataformas digitais que você não tinha essa força há 5 anos. Então o YouTube, a Cazé TV é muito forte, o Gold também muito bem. E os streamings, né? Então você vê streamings que eram de filmes e séries, que você vê lá o seu filme, você vê Copa do Brasil, você vê Libertadores, você vê Sula. Então é um mercado muito diferente. Mudou demais. Mas os organizadores dos eventos, eles perceberam isso. Então, hoje é muito mais interessante. Por exemplo, a Bundesliga foi a última contratação que eu fiz para a Rede TV. Hoje no Brasil, ela passa na TV aberta, passa na TV fechada, passa no YouTube. Ou seja, ela está em todos os lados. Você consegue ver 3, 4 jogos por rodada só com os veículos brasileiros. Então, você está pulverizando os direitos. Como foi o Paulistão, você tinha a Record, você tinha a Cazé TV, você tinha a TNT na TV fechada, você tinha o aplicativo da Federação, o aplicativo da TNT também, e a Cazé no YouTube. E você consegue chegar em mais pessoas, você tem mais transmissões rolando, isso é importante, e você consegue valorizar o seu produto. Não é aquela coisa só de uma empresa, que ela vai pegar o principal jogo, vai botar na aberta, 1 ou 2 jogos na fechada, e o resto no pay-per-view fica escondido numa gaveta. Eu fiz um jogo da Portuguesa e Mirassol, a gente chegou a ter na Cazé 620 mil aparelhos simultâneos. Aparelhos. Se a gente for usar a métrica de TV, quase 2 milhões de pessoas vendo. Nunca que esse jogo na TV ia ter 2 milhões de pessoas vendo. No sábado à noite. Verdade. Nunca. Né? Verdade. E estavam vendo no YouTube. E não era um torcedor só da Portuguesa do Mirassol. Teve gente que abriu. O que as pessoas fazem hoje? Mudou o hábito. Você entra no YouTube e bota na aba de lives o que está rolando. Então tem a live aqui no Link Sport Clube, à tarde você vai ter um jogo no Gold, ou na Cazé, ou na In Sports, e você assiste. Independentemente de ser o seu time. E se você segue também ali, tá inscrito no canal, já Notificação. aparece. Aí você fala, legal, Tem que se inscrever vou no dar uma olhada canal, aqui. no Link Sport Clube, receber a notificação aqui. Viu? Sininho. Entendeu agora porque tem que Tem que inscrever, se inscrever. Belo? Porque daí a pessoa já fala, legal esse jogo aqui. Como é que Sim. será que o Mirassol e a Portuguesa estão jogando aí? Vou dar uma olhada. E aí acaba entrando, gosta do jogo, fica. Nossa, isso é muito legal. E como você pulveriza, você muda também a distribuição dos horários. Então você pensa numa estratégia, por exemplo, esse jogo, por que ele deu 620 mil? Porque teve o Corinthians antes. Então a Cazé, ela pensou em estratégia, vou terminar o Corinthians, eu vou... Aproveitou? Já aproveito. Aproveitou aquela A audiência. Record mudou o horário, porque percebeu que naquele horário talvez tivesse mais audiência do que 4 da tarde. Então passou a ter 6 horas, com horário legal no domingo. Então você muda também a estratégia. Isso é importante para o mercado, você ter mais players participando. Mas é um mercado completamente diferente hoje do que era 5, 10 anos. Isso é bom. Bom, o maior beneficiado é o consumidor, né? Porque ele pode assistir de tudo e ele pode assistir onde ele quiser. Ele tem várias opções, né? Você pega a final do Paulista, todo mundo fez a final. Você escolhe a transmissão que você quer. Mas imagino que, assim, depois da audiência, depois do consumidor, acho que o maior beneficiado talvez seja a empresa que organiza o evento, porque ela tem essa distribuição toda aí, né? Ou seja, a Federação Paulista. Nesse caso, no caso do Paulista... Para você ver como funcionam as coisas. A federação tinha um contrato com um grupo, né, que tinha TV aberta, fechada, enfim, e pagavam uma bela grana pelo Paulistão. Quando acaba esse contrato, a federação ela muda a forma de vender, tem uma empresa que ajuda, que é a Live Mode, ela aumentou 50% do faturamento. E aí entrou a Record, entrou a Cazé, entrou a TNT. Então você sai de um único player para distribuir em 3, 4,
E você conseguiu aumentar 50%. Foi na contramão dos estaduais pelo Brasil, a maioria deles estavam perdendo dinheiro com essa mudança estratégica da emissora principal. E agora não, o Paulista aumentou. E conseguiu ter bom índice de audiência, seja Mostrou no YouTube. para as outras federações o caminho que elas podem seguir também. Né? E na contramão, uma empresa de comunicação, por exemplo, como é que ela estabelece um projeto para uma competição específica ou para um campeonato internacional? Que tipo de pesquisa você tem que fazer para viabilizar isso? Curiosidade. Se vale a pena ou não, porque é uma grana, né? Primeiro você tem que entender o seu público, quem é que te consome. Classe A, B, C, classe D, se é mais homem, se é mais mulher, se é um público mais jovem, um público mais velho. A partir disso você traça a tua estratégia. A TV aberta ela tem um perfil, por exemplo, um pessoal mais velho, a internet é um pessoal mais jovem, então você se adapta a isso, seja pelo modelo de transmissão que você vai ter. Então hoje, por mais que você consiga fazer modelos híbridos, os narradores estão na TV aberta, na fechada, no streaming, todo mundo está em todos os lugares. Então isso também faz o narrador mais flexível, o comentarista mais flexível, né? Você precisa entender o seu público e você tem que ter uma equação comercial. Se aquele produto vai te gerar um retorno comercial que você precisa para pagar a conta. Você tem que pagar a conta no final do mês. Né? Não dá para simplesmente, custa 100, então está aqui o 100, mas se você não vendeu 101 pelo menos, você não teve um projeto bem sucedido. E como ele se encaixa dentro da tua grade, né? Principalmente TV aberta, que você tem uma grade mais engessada. Esse programa vai te entregar a audiência para um outro produto que é interessante, um jornal, um programa de entretenimento. Você vai conseguir casar em harmonia. No YouTube você vai ter produtos suficientes para trazer essa galera. Então eu vou sair do jogo do Corinthians, vou entrar da Portuguesa, depois tem um jogo do Vasco, eu vou conseguir juntar isso. Então é importante. E você tem hoje as plataformas de streaming, que elas precisam de assinatura. Então você vê toda hora, o Netflix está com um filme novo, série nova, o Amazon, Paramount. O futebol ajuda, porque é um jogo ao vivo. Então, o palmeirense quer ver o Palmeiras na Libertadores. Vai passar onde? No Paramount. Ele vai ver no Paramount. E ele vai lá e assina. Então, você tem estratégias diferentes para veículos diferentes. Mas você tem que entender o seu público primeiro e fazer uma equação comercial. Se faz sentido. Senão você está gastando dinheiro à toa e depois você já não renova mais. Né? O que a gente vê muitas vezes, chega um player, pega vários produtos, não deu retorno ou ele sai do mercado e ele não pega mais nada. Né? E isso é ruim para todo mundo. Então, é essa equação primeiro. Né? O público e comercial. Gostou? Uma aula de gestão e marketing esportivo aqui com o Elcio Mendonça, hein? E comentarista dos bons. Vamos falar então de Sul-Americana. A gente falou um pouquinho do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha nos jogos de hoje, os jogos desta terça-feira, porque além do Timão nós temos mais partidas que serão disputadas, né, pela Sul-Americana. O jogo do Corinthians será às 9h30 da noite contra o Argentino Júnior lá no estádio Diego Armando Maradona, mas antes às 7 tem União La Calera contra o Cruzeiro. União La Calera que fez um grande serviço para o futebol sul-americano ao revelar o Vojvoda, né? Trazer o Vojvoda para depois queremos saber sua opinião também do novo técnico do São Paulo, né? Daqui a pouco vai falar já que a gente está falando de profissionais que saíram aí de times da Sula. Tem o Garcilasso contra o Cuiabá. Esse jogo também será às 9 da noite. Cuiabá nessa crise envolvendo o Daverson, né? Que é enfim, eles têm que se resolver lá. O Daverson parece que já encontrou um clube, está dando uma regateada, não quer aceitar as negociações que apareceram agora. O Esportivo Trinidense joga contra o Nacional Potosí. Esse jogo do grupo do Fortaleza, 9 da noite. Argentino Júnior e Corinthians, 9h30, porque tem TV. E o Alianza, que não é o Alianza Lima, é o Alianza genérico, o Alianza Petroleira, pro Cruzeiro. Aliás, passei na farmácia hoje, deixei 600 conto lá de genérico. Contra a Universidade Católica do Equador, que é outro genérico, é a Universidade Católica do Equador, certo? É outra. Só o Cruzeiro mesmo. Alianza Petroleira. Acho que aí, assim, o grande jogo mesmo é o jogo do Timão, né, Elcio? Sem dúvida, porque são os dois times que são favoritos na chave, né? Todo mundo espera que eles briguem pelo primeiro e segundo lugar, embora tenha o Racing surpreendendo nesse começo, mas acho que surpreende mais porque o Corinthians vacilou em Montevidéu, porque o Argentino Júnior foi com um time misto no jogo da Argentina. É um jogo interessante. Até pelo que o Corinthians vive fora de campo, a gente já falou muito aqui, mas uma derrota ali aumenta a crise, vai aumentar a temperatura no Parque São Jorge. E é um Argentino Júnior com a atenção dividida, né? O grande foco deles, nesse momento, é a Copa da Liga Argentina,
porque vale título. Dois jogos ali, eles podem ser campeões. Mas é um jogo dificílimo pro Corinthians, mesmo assim, porque é uma equipe que sabe jogar, o Argentinos Júniors, mas tem brechas defensivas. É uma defesa que dá muito espaço, acho que o Corinthians pode explorar isso. É um jogo bom, dá pra a gente precisa parar em ver casa a assistir. escalação, que se eles forem com um mistão aí, um misto quente, não sei, o Corinthians tem mais chance, né? Mas eu acho que como o Elcio frisou, como o outro jogo é só no domingo, capaz deles se poupar. Mas dessa poupa só 2 jogadores, 3. É igual o Tite, vai colocar o De La Cruz e o Pedro deles no banco e tá tudo certo, entendeu? Aí pode ser. Joga no segundo tempo. Sei lá, tô presumindo, né? Mas Acho se o que de quarta Corinthians pra empata domingo... ou perde, aí o negócio fica meio louco, né? Não, empate fora de casa. Nos bastidores do Corinthians tem até gente falando em impeachment já. Pra você ter uma noção como é que tá. Eu acho que é relacionado àquela questão lá do apoio político, do suporte político que o grupo do Rubão traz também para a gestão do Augusto Melo. Por isso essa reticência dele aí em ter um procedimento assertivo com relação ao Rubão, né? Porque assim, que os dois já divorciaram, tá claro, né? Certo, né? Lá em Bragança, eu acho que o Rubão nem estava em Bragança por causa desse negócio de dengue. Segundo a assessoria, dengue também não viajou para a Argentina, mas... então, mas vai ser. Se é verdade ou não, só o médico dele que sabe. Não dá pra saber, olha, eles viviam grudadinhos antes, agora o Augusto Melo tá... Tá sozinho. Eu acho que é um reflexo... Era o Centrão, né, ali, que ajudava... Um ótimo termo, gostei. Era o Centrão do Corinthians. O Centrão, era o próprio Augusto Melo, ele era também da gestão do Andrés, ele cuidava da base, né, do grupo do Andrés. E o Corinthians também pega fogo porque ele ainda está em eleição ainda, né, não acabou a eleição por lá. E você tem os grupos políticos, um clube de futebol, um clube associativo como o Corinthians, ele é um organismo político, você tem correntes internas ali, a mais forte é a do Andrés, que perdeu a eleição justamente por conta do Centrão ter mudado de lado. Esfregando a mãozinha já. Mas parece que eles saíram, mas não saíram, né, que tem algumas coisas... Nunca sai. Que envolvem politicamente, que estão atrás ali, colocando pressão. Aí que tá. Eu fico me perguntando, mano, será que essas pessoas gostam mesmo do Corinthians? Porque, assim, parece que não. Quem faz tem política uma crise, gosta de poder. Eu tenho exatamente, tem uma crise. Você mistura as coisas. E aí, ao invés de você querer que seu time vá, cresça, avance, ganhe, não. Você atrapalha a gestão para mostrar que você que tá certo. É mais política do que gostar do time em si, para mim. Um clube, ele é político, né? Não tem como. O que a gente vê é o topo da pirâmide, que é o presidente, que é a diretoria executiva, mas tem o conselho deliberativo, você tem o conselho fiscal, e aí você tem situação e oposição. Nem sempre a situação é maioria nesses órgãos. Você tem as correntes internas do clube, que às vezes não tá nem aí pro futebol. É o cara que joga tênis, é o cara que vai pra piscina, mas ele tem um grupo forte, tem votos ali, e acaba também interferindo na política. Então é um momento complicado. Você falar em impeachment com 4 meses de gestão, não que seja uma boa gestão, mas com 4 meses você já pensar nisso, mostra como o negócio lá tá pegando fogo. Olha, abraços aqui pro Brunão, Bruno Scacciotti, boa tarde, galera, ótima live a todas, também para Ana Campos e para Dona Sininha. Beijo para a senhora. Vamos ver o provável Corinthians em instantes, né, para o jogo de daqui a pouco. A gente acha que ele não vai manter, né? Tô com a Aline nessa, acho que ele não vai manter o time de Bragança, nem deve, porque ele tirou do time, foi por opção própria, os 3 caras que são responsáveis por mais de 80% dos gols, né? Não entendi Wesley, também. Yuri, Romero, não, foi opção minha. Colocou o Pedro Raul. Falando que o Pedro Raul tava jogando... Não, gente, pelo amor de Deus, que só fase. Que assim, eu não sei o que o Antônio Oliveira tá vendo. Se o Pedro Raul está em campo, a bola precisa chegar no Pedro Raul. Mas quando chega nele também não adianta muita coisa, desculpa falar. Mas a bola em Bragança a bola não chegou. Não chegou, mas os outros jogos que ele fez, deu pra ver que ele não tem muita qualidade no pé, com a bola também. Com 2 articuladores, isso que me deixou mais... Você tem Garro e o Coronado em campo. E os caras não conseguem fazer a bola chegar no atacante. Tem algo muito errado aí. Aí é o provável, Cássio, Fagner voltando, né, para a vaga que foi do Mateuzinho lá em Bragança Paulista, Félix Torres, Saúl Gustavo, porque o Gustavo Henrique está com dengue, Hugo pela esquerda, é o que tem para hoje, Ruim essa esquerda do Corinthians também. Ranielli, Fausto Vera, porque também infelizmente não tem o Maicon, né, por causa da lesão ligamentar, e Rodrigo Garro. E o trio Wesley, Romero e Yuri Alberto. Trio que lá em Bragança virou quarteto, né? Porque ele terminou o jogo com Wesley, Romero, Yuri Alberto e Pedro Raul e não adiantou de nada. O Corinthians hoje vive um problema sério para balançar as redes adversárias, o Elcio. Apesar de 3 atacantes, apesar de Pedro Raul...
Não, eu acho que o elenco do Corinthians é fraco. Eu tenho essa opinião, assim. É um ataque que não faz gol. No Brasileirão, 3 jogos, não marcou gol ainda. Tem esse problema muito grave. No jogo contra o Racing, no Uruguai, também foi Sul-Americana, teve problemas no ataque. Mas eu imagino esse time. Talvez o meio campo com mais marcação, talvez tirando o Garro, não sei. E aí tem os 3 de velocidade para o contra-ataque, um jogo um pouco mais direto para esses 3. Mas com os desfalques também não tem muito mais opções do que esse time por aí. Mas é um Corinthians que preocupa, porque ele fez uma transição forçada de elenco, né? Uma reformulação. Aí você vê o Gil jogando bem no Santos, você vê o Juliano jogando bem no Santos. Será que foi acertada essa renovação acelerada? Talvez foi ainda no processo político de querer responder para a torcida, estou mudando o time. Porque é difícil você fazer tantas mudanças no elenco, como o Corinthians fez, trazer jogadores de fora do país, como o Garro, como o Félix Torres, que tem que se adaptar também. Mas é um elenco que talvez ainda precise ser reforçado, né? Ainda não está um cara de Corinthians, né? Aquilo que a gente imagina do Corinthians, mas está muito abaixo do que pode render também. A gente olha para esse time, pelo menos no papel, e aí com as opções de banco de reservas também, não é para ficar 3 jogos do Brasileiro sem marcar gols, né? É um time para estar do meio para cima da tabela, mas preocupa, né? Preocupa por tudo no Corinthians, né? Toda essa crise fora que acaba respingando dentro de campo. Mas precisa dar uma resposta hoje. Hoje é um jogo que, se perder, aumenta o barulho, aumenta a crise. A gente nunca sabe o real do dia a dia do time, né? Porque é sempre uma aposta. Vou mudar o time todo, às vezes dá certo ou não. O Santos reestruturou o esqueleto do time. O time do Santos é totalmente diferente do que caiu ano passado. E o Santos agora é um outro time. Talvez com esse time não tivesse caído ano passado. E aí tem o Corinthians, por outro lado, que tentou fazer essa renovação e aí mostrou que tinha essa dependência, sim, nos jogadores que já eram mais veteranos ali, que a galera falava que estava envelhecido, que não joga mais nada, mas era quem importava, quem fazia a bola rolar, que fazia os gols, que fazia o Corinthians conseguir render alguma coisa ano passado, eram esses jogadores que foram embora. Aí ficou a garotada, né? E aí eles trouxeram algumas outras peças que ainda tem que se adaptar, e dá pra ver que não rendeu. Então, o Corinthians tinha uma dependência já nesses jogadores que foram muitos para o Santos ou foram vendidos para outros lugares. E aí ficou com esse time que eu ainda acho fraco, né? Para mim, a lateral esquerda, a gente tem um problema ali, que tem um jogador afastado, mas o Hugo realmente... Tem o Bidu, de opção, que não vinha sendo usado há muito tempo. Eu acho que é um problema o ataque do Corinthians ter o Romero como nome principal nesse momento. Acho que ninguém imaginou chegar em abril tendo o Romero como nome principal. E é o nome principal hoje. E é o nome, não tem como Mas ninguém falar. Imaginava isso. O Romero tá melhor que o Yuri Alberto no campeonato. Então, assim, é difícil a situação do Corinthians. Vai precisar de uma renovação mental até, assim, uma oração forte, não sei. Não, você falou Você brincando, acha? eu acho que assim, eu acho que a essa altura até a questão assim psicológica dos atletas acaba sendo afetada. Porque assim, os caras jogam. Como é que tá o seu time? Não, bem, jogando bem pra caramba. Quanto foi o último jogo? Jogamos pra caramba. 1-0 pros caras. Não dá, hein? Mas não é o que acontece no Corinthians, né? Porque o Corinthians nem jogando bem está. Nem joga bem, né? Eu acho que tem um momento que isso começa a afetar também o psicológico dos atletas. E aí, quando você perde a confiança, no futebol é complicado. E dá a impressão que piorou depois do Paulista. Teve tempo para trabalhar, porque não passou de fase. E dá a impressão que o time caiu. Porque você teve bons jogos com a chegada do Antônio Oliveira. Jogou bem contra a Portuguesa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogou bem contra o São Bernardo na Copa do Brasil. Mas esse longo período sem jogar, dá a impressão que o time deu uma queda, caída. né? É porque aquilo que a gente fala aqui, quando você começa a ganhar acho que para todo atleta, você começa a ganhar confiança quando você começa a ganhar. E aí você fala, não, tô bem. Você fica muito tempo sem jogar, e você já volta não jogando tão bem. O segundo também é ruim. O terceiro piorou. Você acaba entrando mesmo nessa questão mental que o Frank comentou de não fazer render. Uma coisa que eu acho que aconteceu até com o São Paulo do Carpini, porque ali o Milton Cruz no último jogo fez algumas alterações, mas usou o 3-5-2 do Carpini, né? Com alguns atletas diferentes e rendeu, e deu certo. Então, eu acho que é muito de momento do atleta estar acreditado ou não. O mental faz muita parte, né? Significa muito. E ainda mais o Corinthians passando por esse processo político, o presidente do time no vestiário cobrar jogador, falando que vai pegar a caneta. Vai fazer o que com a caneta agora? O mercado tá fechado, gente. Vai ter que dar uma esperada, né? Dá até pra tentar uma brecha aí, mas vai mudar o time todo? Não vai. Então, assim, traz esses caras pra perto de você, mostra que você é um bom administrador. Não, cria uma crise em cima de uma crise, o time não joga bem, até o Cássio erra
Até o Cássio tá errando no Corinthians. Esse é um assunto delicado, porque Até ele o Cássio. Então, assim... não vive bons dias. Não vive. Tem uma corrente interna lá no Corinthians pedindo o Cássio no banco de reservas. O que você acha disso? Que fase. Meu O Deus. pessoal quer. Porque na realidade o pessoal tem curiosidade de ver o Carlos Miguel numa sequência de jogos. Eu Os confesso que corintianos apostam eu muito. tenho essa curiosidade também de ver o Carlos Miguel numa sequência de jogos. Mas você tirar um cara como o Cássio, né? Com tudo que ele fez pelo Corinthians, tudo que ele ganhou com a camisa do Corinthians, não é fácil. Não é. E às vezes a questão técnica, ela acaba ficando em segundo plano pela questão de relacionamento do grupo, né? Como que o grupo vai reagir, como que você vai criar num momento de tensão. Você troca um ídolo e aí entra o reserva, não vai bem, você aumenta a crise também. É algo que você pensa. Porque é uma posição muito frágil, que é de goleiro, porque qualquer erro ele é aparente. O erro é o gol do adversário, você perdeu o jogo. É diferente do atacante que perde um gol, de um ponto, e só joga um. Então você não tem rotatividade. E é uma tensão que você fica para essa situação referente a um goleiro que já não está jogando bem. De fato, o Cássio não está jogando tão bem. Tem condições de melhorar. Acho que passa também parte física de explosão, como que ele pode lidar com isso, mas você tem um jogador mais jovem com potencial para entrar. É uma equação difícil de fazer. É que o Cássio está apresentando uma irregularidade. Agora, será que o reserva dele, com regularidade, é melhor que ele? Não dá pra saber, porque o Cássio, quando ele joga bem, ele salva muito o Corinthians. Sim. Então, a gente viu dois, ali, principalmente no jogo contra o Juventude, erros do Cássio, que a gente consegue falar, poxa, mal posicionado, realmente foi um erro ali, esses 2 gols. Mas, assim, não é sempre que acontece. Agora, será que esse outro jogador vai chegar? O Cássio é capitão da equipe, né? Veterano. A gente tá falando dessa parte mental dos jogadores que importa. Então, ter um cara desse dentro de campo te dá aquela... né, poxa, não, ele entende como o time joga, ele consegue direcionar, eu acho importante. Então, pra mim, é arriscado você tirar o Cássio e colocar o outro no lugar dele, assim, por sequências. Talvez tirar ele um pouco, começar a colocar o menino um pouco no segundo tempo, né, com um jogo... Um jogo como o de hoje, que é uma Copa alternativa, como faz na Europa, essa rotação de goleiros. Agora, tirar o Cássio e colocar o reserva... É difícil, porque se dá errado... Vem pancada. No momento e pode dar errado, porque a zaga do Corinthians, a lateral do Corinthians enfrenta muitos problemas, né? O Corinthians sempre tomando gol aí nos jogos. Tem com o Cássio. A galera que chega no Cássio, ela chega no Cássio por um problema, né? A zaga, a lateral, o sistema defensivo do Corinthians também é frágil. Então, assim, chegou ali na frente, tem que dar conta. Aí vai pra um menino novo, com a zaga que não tá tão boa. A zaga... Um momento tenso. Um momento tenso. É difícil, muito. Você acha, Frank? Eu acho que é o seguinte... Tá pensativo. Não, eu tô concordando com vocês. Porque, como diz um amigo nosso, o Rogério Assis, o Canhão... muito. Time ruim, quanto mais treina, pior fica. Entendeu? Eu lembrei disso quando você falou, o Corinthians teve um tempo para treinar e tal. Lembrei do Canhão. É melhor ter jogado. O São Paulo piorou também. Esse período pós-paulista ele piorou. Era melhor ter jogado. Mas a Dona Val escreveu aqui, que ótimo, uma aula de gestão. Parabéns. Obrigado. O Elcio. E você pode participar também mandando a sua mensagem aqui no nosso chat do link Esporte Clube. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Viu como é importante se inscrever? E aí você aciona o sininho que quando a gente estiver online, quando tiver transmissão esportiva, você fica sabendo, você é notificado, tá bom? Deixa like aqui para a nossa transmissão e não se esqueça de compartilhar também com as redes sociais. Notícia boa do Corinthians é que o Palácios voltou a treinar esta semana. Boa. Não tem condição ainda para o jogo, né? Ficou muito tempo parado, mas... já é algo positivo, né? Porque assim, o Corinthians tem 2 laterais esquerdos suplentes, o Hugo e o Matheus Bidu. Meu Deus do céu, gente. Realmente é complicado. Meu Deus do céu. Isso demonstra o quanto a direção de futebol, diretoria de futebol do Corinthians anda dormindo. A contratação do Hugo foi meio estranha, porque ela acontece no final da gestão do Duílio, né? Geralmente você espera o processo eleitoral para o mercado, você monta um planejamento, óbvio, mas ele chegou no meio de uma transição pré-eleitoral, na verdade, e ele vira uma herança da gestão anterior. Olha, é ruim a gente gravar alguma jogada do atleta ali ruim e ficar com ela na cabeça, porque tem uma do Hugo, pra mim, que assim, é a pior, que eu acho que foi contra aquela do Nacional do Uruguai,
que ele... Nossa senhora, eu não sei o que ele fez. Ele dá uma furada, ele joga a bola pra fora da lateral ali com ninguém, sabe? Nossa, ficou gravada essa cena em mim. Marca, Acho né? que eu peguei o ranço. Porque o bom é quando fica gravada uma jogada boa, né? Aquele gol que o cara fez, não sei o que, aquele passe que foi... Nossa, pra mim é essa jogada. Então toda vez que eu lembro dele em campo, eu lembro disso. Dá até uma aflição. Mas é isso, tem que melhorar a E lateral esquerda. deve ser uma do Corinthians. frustração, né? Na lateral esquerda, porque o Palácio deixou uma boa impressão. Deixou. Sim. Nos jogos que ele fez, né? Ele fez um, depois lesionou no outro, né? E acho que por isso o torcedor fica mais inconformado. Ele Claro, né? sabe que tem alguém, um jogador que tem qualidade, que teoricamente pode tomar conta da lateral. Aí também, o Palácios, tá lá, 2 meses e meio, sei lá quanto, sem jogar. Ele entra no primeiro jogo, não vai bem, no segundo jogo não vai bem, também já não vai ter a paciência, porque não entende que o jogador, pô, uma coisa é treinar, outra coisa é adquirir o ritmo de jogo, né, Elcio? Então, assim, é uma situação muito complicada, né? Demais, você vive no momento que a melhor opção é aquela que não tá jogando, né? Quando você tá em crise, numa dessa entra, não vai bem, aí o Hugo já não é tão mal, o Bidu já não é tão ruim assim. É complicado, mas existe uma expectativa em torno dele, porque ele estreou bem, começou bem, veio a lesão, até a carreira dele pré-Corinthians também chama muito a atenção, e aos poucos também vai voltar de lesão, vai ter que readquirir tempo. É um Corinthians sem muita paciência por tudo o que está acontecendo, é um Corinthians que também tem pressa para resolver as coisas, mas é uma posição que numa dessas, daqui um mês, você resolveu. Até porque a janela está fechada agora também, não vai dar para o mercado trazer ninguém. Aparentemente não tem ninguém na base que chega atropelando todo mundo e vira titular, então vai ter que fazer essa transição mesmo com o jogador que está machucado, mas numa dessas você resolve o problema daqui um mês. Agora, o Corinthians deu bote errado nas contratações, né? Deu. Porque, tudo bem que foi lá atrás, o Matias Rojas, a Cigana enganou. E quem assistiu o jogo E do ele estreou Matias tão Rojas, bem, o primeiro jogo do Corinthians ele foi tão bom. O primeiro dele, a estreia. Primeiro, Acabou com o jogo. Deixou Nossa, aquela impressão, né? que contratação maravilhosa, depois só fez aquele jogo também. Cuidado com essas primeiras impressões aí, viu? O Coronado já foi mais ou menos a mesma coisa. O Coronado já acho que ele veio para um outro Porque caminho. ele fez aquele cruzamento, né, aquela assistência, só que aí depois você lembra, nossa, foi contra o Nacional do Paraguai. Eu acho que o Coronado veio muito mais pelo barulho que fez em torno dele, de especulação, do que por uma análise técnica de scout. E acho que tinha empresário oferecendo para muitos clubes, né? Porque... Sabe qual que foi o ponto crucial? Surgiu na imprensa que o Flamengo queria ele. Foi o empresário que conseguiu colocar isso na imprensa. Se o Flamengo de fato estudou, não sei o que aconteceu. Mas teve um momento que virou uma briga Flamengo e Corinthians, com um presidente que acabou de assumir, querendo mostrar serviço, um presidente que fala bastante, né, joga muito para a torcida. Isso ajudou, ele vem com um salário alto para um jogador que não tem carreira no Brasil. Ele jogou na Arábia Saudita, quando a Arábia Saudita melhorou o nível, ele saiu, ele não conseguiu jogar. Aí você fala, tudo bem, chegou o Benzema no time dele, mas o Romarinho é titular lá, e não saiu no mesmo time. E aí você busca um jogador que perdeu espaço, pagando caro por ele. É mais midiático que a contratação do presidente que chega, ganhamos do Flamengo, pegamos o jogador do momento, do que algo talvez scout, de que você vai encaixar aqui nesse time, é o cara que a gente está precisando. Para mim, o Corinthians também no começo dessa gestão foi muito de dar uma resposta para a torcida. Trouxemos esse, trouxemos aquele, ganhamos do Flamengo, trouxemos o argentino sensação. E talvez num momento mais equilibrado do clube, já com 2 anos de gestão, as coisas mais calmas, talvez você não fosse com a mesma fome para esse mercado. E está pagando preço, porque a dívida aumentou. Você pega desse começo de gestão, você está gastando uma bela grana com jogadores, o Pedro Raul foi caro, por exemplo, Félix Torres, e foi para o mercado de uma maneira ansiosa para dar essa resposta. E eu acho que com essa ansiedade chegaram alguns jogadores que talvez em outro momento não chegassem. O Pedro Raul veio do México, né? Isso. Pedro Raul caiu para cima, né? Ele tá no Vasco, Caiu foi pro muito México, pra cima. aí apareceu o Corinthians quer te contratar. Ele, porra, Os caras do México fizeram assim na hora. Nossa, imagina. 5 milhões de dólares, entendeu? Eu não acredito. Outra coisa, eu acho que a exposição também desse negócio da questão salarial aí relacionado ao Igor Coronado já fez o torcedor pensar, pô, esse cara tem que jogar demais, né? O Flamengo queria, então pagando esse salário, é craque. Talvez justamente. você cria uma expectativa muito alta. Numa dessa ele vem sem tanto barulho em torno, Já mudei fica o mais à status vontade. dele para esforçado, e no máximo. E o salário não é de esforçado, o salário é de craque.
entendeu? Então, Esforçado. Corinthians. Vamos ver, vamos conferir. Vai Que Corinthians. fase do Corinthians. Vamos conferir hoje à noite como é que vai Parece ser. que não termina nunca essa novela do Corinthians. Acho que não vai terminar até eles pagarem, né? Pelo menos metade desse 2 bilhões aí que eles estão devendo. Devendo uma vai grana. vai ficar na novela, viu? Mas Várias temporadas. Eu acho que essa questão política pode atrapalhar muito o Corinthians. Porque, de fato, o pessoal da Renovação e Transparência, o grupo que deixou o poder, está articulando nos bastidores, tentando minar. Faz parte da política, mas é o que você falou. Os caras estão olhando só a questão política. Eles estão olhando deles, eles não estão olhando o clube. A disputa pelo poder. E o time tá ficando. E é uma coisa curiosa no Corinthians, desculpa te cortar, Não, imagina. porque o grupo do André sempre foi muito forte, então ele conseguia se impor sobre os outros grupos, então você tinha uma certa pacificação política, que se quebrou na última eleição. Então ele tá fervendo por ali. Entendi. Que era uma coisa que o São Paulo tinha antes do Casares. O Casares conseguiu acalmar o São Paulo, pela articulação política dele, dos grupos. Quem veio antes do Casares teve problema, né? E o Corinthians está vivendo o que o São Paulo viveu anos atrás, de você ter essa política pegando fogo e vai interferir no campo. Se você não conseguir resolver isso logo, acalmar, vamos todo mundo sentar junto aqui conversar, pode correr risco no Brasileiro, por exemplo. Que eles estão atrapalhando o time. Você também, torcedor corintiano, que fica aí apoiando isso ou aquilo. A maioria dessas pessoas estão ali pela política em si. Então, assim, prestar atenção no time, apoiar, vai pro estádio, que é a melhor forma de ajudar, viu? Porque ficar nessa briga política, pegando um lado de um e de outro, não dá certo. Infelizmente. É igual no Brasil, no contexto geral, né? Acontece também no futebol. Um clube é o mini Brasil. O Exatamente. que acontece em Brasília acontece nos clubes também, Muito chato, infelizmente. Infelizmente. Então vamos falar de coisa bacana, mas vamos falar dos jogos de hoje da Libertadores, dando sequência aqui, só pra gente conferir quem que joga hoje na Libertadores. Daqui a pouco tem Textor versus Leila, hein? Hoje os jogos da Libertadores serão os seguintes: Caracas e Rosário Central, o jogo do grupo do Atlético Mineiro. Estudiantes e Grêmio, esse jogo é importantíssimo para o Grêmio, a gente vai destacar na sequência. Atlético Mineiro e Peñarol, Atlético 100% na competição. Liverpool e São Lourenço, esse jogo do grupo do Palmeiras. Colo-Colo e Alianza Lima, aí o Alianza original, né? E o Júnior de Barranquilha contra LDU de Quito, partida do grupo do Botafogo. Né? Time da Shakira. Júnior de Barranquilla. É verdade. Desses jogos aí, acho que assim, o Grêmio é vencer ou vencer, né? Sim. E tem essa pedreira pela frente que é jogar em La Plata. Só o Estudiantes, né? Não queria dizer nada, não. O Estudiantes pode estar também com a divisão, com a atenção dividida pela Copa da Liga Argentina, que ele também está na semifinal, pega o Boca, mas aí é Libertadores. Então, para você poupar 5, 6 jogadores é mais difícil, diante de um Grêmio que precisa vencer a qualquer custo, né? Perdeu em casa na segunda rodada, já tinha perdido na estreia. Tem uma rodada dupla boa para acompanhar em casa. Esse jogo do Grêmio às 7 e o Atlético às 9, já deixa rolando a TV ali, porque cola um no outro. Cola um no outro. Mas o Atlético, assim, o Atlético tá muito bem. É que o Peñarol é um adversário de tradição, né? Já requer... O Atlético fez um primeiro tempo contra o Cruzeiro no domingo, que foi uma coisa absurda. Jogou muito bem, construiu 3-0 com facilidade. Depois pisou no freio, até pensando no jogo com o Peñarol, não manteve aquele ritmo, mas jogou muito bem. Um time que com o Milito eu vejo potencial para evoluir. Tá bem, né? O Scarpa tá jogando muito bem com ele, conseguiu fazer o Scarpa jogar. Hulk à vontade, Paulinho tá à vontade, o Zarate tá jogando bem com o Milito. Ele conseguiu encaixar esses dois jogadores e é um time bem ofensivo. Fazendo as peças funcionar, o Atlético, assim, muda o status, né? Tem muita peça boa, né? Você pega o time do Atlético, é um dos elencos mais caros do Brasil, junto com o Flamengo e com o Palmeiras. A gente olha um degrau abaixo pelos resultados recentes, né? Mas é um time que, encaixando, briga com esses dois. É um time muito bom. E o jogo contra o Cruzeiro me chamou muita atenção, porque conseguiram jogar de forma ofensiva, não parecia o Cruzeiro, parecia o time, sei lá, o Criciúma jogando contra o Atlético. E o Criciúma segurou o Atlético, né, na segunda rodada, mas jogou um primeiro tempo que amassou o Cruzeiro. Bom, e você destacaria qual partida aí, Aline? Do Estudiantes e Grêmio também, porque o Grêmio precisa dar uma resposta para a torcida, perdeu os últimos 2 jogos. O primeiro jogo, o Renato, eu sempre falo gaúcho, eu não consigo falar Portalupe. É gaúcho. Só no Sul que ele não é gaúcho. Ai meu Deus do céu. O Renato Gaúcho
falou, a gente poupou porque, né, vamos aí disputar a final do Campeonato Gaúcho, é muito importante, e vocês me pagam pra pensar. Ele fala isso, hein? Vocês me pagam pra pensar e essa foi a minha decisão. Tem muitos jogos aí na Libertadores pra gente ganhar e a gente vai recuperar. Bom, realmente, agora ele vai ter que pensar bastante, porque depois veio o jogo que veio depois da ressaca do título, o time foi mal, perdeu em casa, e agora precisa dar uma resposta, porque senão aí sim a situação do Grêmio vai ficar muito complicada. Então, já que o Portaluppi é pago para pensar, ele vai ter que pensar bastante aí nesse jogo. Eu diria que é aquele popular jogo que terá contornos de emoção. Nossa Senhora. Sabe a nossa enquete lá na live, no YouTube? O Corinthians vai se dar bem na Sul-Americana esta noite? Por enquanto, sim, 38%, e não, 62%. São as opções disponíveis lá. A galera não está botando fé, não, no Corinthians. Faz parte também, né? Fez a fama, deita na cama. É isso aí. Eu acho que o Grêmio vai sofrer um bocado contra o Estudiantes. E não sei não se vai voltar de lá com um resultado positivo. Eu acho que vai ser difícil. Complicado, inclusive. O Grêmio conseguiu se enrolar pontos, de tal forma perdeu 0 pontos na Libertadores. Ficar 7 pontos atrás da zona de classificação. Conseguiu se enrolar de tal forma. Só que aí também tem uma coisa, se o Grêmio chegar em terceiro no grupo, acabou a Sul-Americana. Será? Já pensou um Grenal na Sul-Americana? O Inter do jeito... Se bem que o Inter tá... Ai, meu Deus do céu. Joga de um jeito no Campeonato Brasileiro. Por que os clubes oscilam tanto? O modelo da competição, uma competição de pontos corridos, se bem que aqui é fase de grupos... Eu acho que... Eles oscilam, né, de um campeonato para o outro. O Corinthians lidera na Sul-Americana, está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras está bem lá na Libertadores... mas no Campeonato Brasileiro fez 2 jogos em casa, 1 ponto só. É incrível essa oscilação. O que eu vejo bastante é que para os times brasileiros, os campeonatos internos nacionais às vezes importam mais do que a Sul-Americana. Se você acha que você não é um time que tem favoritismo para passar, sei lá, na Libertadores, mas tem um favoritismo para ir bem no Brasileiro, não quer cair. Os times, eles acabam, às vezes, priorizando as competições aqui. Já do outro lado, a maioria dos times, tirando a Argentina, que também tem uma liga bem forte, essas competições, a Sul-Americana, a Libertadores, é a competição do ano. Então, todo jogo para eles é uma grande final. E eu acho que os times a gente vai desacreditando muitas vezes, porque a gente vê como que eles estão na competição interna lá do país dele, fala, não é possível, né, que esse time aqui, que joga na Liga X, tá lá na... Os caras vão ali para um jogo contra um grande do Brasil para dar a vida. E às vezes o cara do Brasil não vai poupando, leva um misto, ou mesmo que o time tá titular ali, os jogadores não se entregam tanto quanto se entregariam numa final de Paulista, numa fase de grupos da Sul-Americana. Então eu acho que também pesa bastante essa parte mental do próprio contexto em si, sabe? De a gente achar que os campeonatos internos, você prefere ganhar um campeonato brasileiro, tá bem no brasileiro, ou tá bem na Sula? E aí os times brasileiros, muitos falariam, bom, eu prefiro o brasileiro. Tanto que os jogadores, quando vem de algum time sul-americano que eles vêm jogar aqui, eles falam, como assim, treinador? Você não vai me pôr pra jogar? Você vai poupar? Eles ficam bravos, a gente já viu isso várias vezes, porque tem essa tradição. A Sul-Americana é tradicional, a Libertadores é muito tradicional, e aqui a gente sabe que... Pela grana que envolve também os campeonatos nacionais, alguns times acabam priorizando e fica na cabeça do atleta também. E a gente tem uma curiosidade, 2 anos pra cá, a Libertadores começa nas finais dos estaduais. Teve time poupando na Libertadores para jogar estadual. Então você tem uma mudança. O Grêmio. O Grêmio, o Palmeiras foi jogar com o São Lourenço com time misto. O Flamengo tropeçou na estreia, o Fluminense tropeçou na estreia da Libertadores. Dos 7 times brasileiros, só o Atlético Mineiro ganhou na primeira rodada da Libertadores, porque foi no meio das finais dos estaduais. Do estadual. Do estadual. Então não é nem do você tem uma mudança também. Brasileiro. A primeira fase, o nível dela é mais fraco na Libertadores, na Sula também, então em alguns momentos os times acabam poupando por conta disso. Mas agora, a partir da terceira rodada, você já tem um cenário mais definitivo. No caso do Grêmio, se perder, vai se complicar. Aí é força total, pé no acelerador. Então a tendência é ver mais vitórias dos brasileiros. Eu acredito que o Grêmio vai conseguir um bom resultado com os Estudiantes. Pelo menos um empate para ficar vivo, porque não é tão ruim. O Estudiantes tem 4 pontos, o Grêmio é zerado. Você continua mantendo 4, mas vai receber o Estudiantes em Porto Alegre. Mas é um cenário que preocupa pro Grêmio. É o brasileiro mais em risco, né? O Botafogo também tem uma situação difícil no grupo dele, né? São os 2 que mais preocupam.
Abraço para Maria Turassi também, que está conosco aqui na nossa live, tá bom? A questão das competições nacionais e da Sul-Americana, por exemplo, o Palmeiras no ano passado acho que foi uma grande exceção, né? Porque o Palmeiras ele priorizou a Libertadores até tropeçar lá diante do Boca, né? A eliminação nas penalidades, e depois correu atrás no Campeonato Brasileiro. Aí contou com o Botafogo, né? Com o botafoguismo. Mas é uma exceção, né? Naturalmente, por priorizar a Libertadores ali, se fosse uma condição normal, entre aspas, não houvesse o fator Botafogo, o Palmeiras não conseguiria dar essa arrancada, né? Chegar até um título. Ele entrou com foco total, tinha ainda muito campeonato pela frente, estava na reta final, e você teve uma soma de força ali, o Botafogo em queda, e talvez fosse um segundo colocado, que não fosse o Palmeiras, talvez não passasse o Botafogo, porque o Palmeiras parecia um tubarão ali, perseguindo ali no mar, e ele não perdeu mais pontos, ele ganhou todos os jogos que tinha pela frente praticamente, e isso trouxe uma pressão também muito grande para o Botafogo, e aí ele sai completamente de rota. Mas a gente vai ver durante o Brasileiro algumas rodadas que vai entrar time reserva no Brasileiro para jogar na Libertadores, Copa do Brasil também interfere muito pela premiação, então é um calendário muito longo, muitos jogos, e a gente no Brasil tem uma cultura muito de Copa, né? O Campeonato Brasileiro ele é muito longo para o torcedor, 38 rodadas, então às vezes ele prefere priorizar quartas de final da Copa do Brasil, que vale uma grana, que é um mata-mata que já te coloca na semi, do que aquele jogo contra o Fortaleza no Castelão, com um jogo duríssimo e você vai com um time misto, por exemplo. Então passa muito também pela nossa cultura e pelo calendário, né? A gente está na terceira rodada do Brasileiro, mas tem time que já jogou 25 vezes no ano. Isso em abril. Então você tem essa questão de muitos jogos, atrapalha demais o planejamento, faz com que alguns times priorizem o estadual ao invés da Libertadores no começo, e eu compreendo isso, acho que eu também faria igual se fosse o Abel Ferreira ou o Renato Gaúcho, uma final, vale título, um Palmeiras que perdeu para o Santos na estreia. Tinha mais aquele jogo, né? E no caso do Palmeiras, ele tinha que reverter um placar, o Grêmio também, porque ele empatou o primeiro jogo, tinha que vencer o segundo, é compreensível, mas é um calendário maluco, né? Então você tem essas questões particulares aqui do Brasil, da América do Sul. E aí você vê um time brasileiro poupando na fase de grupo, porque acho que realmente é a fase mais fraca, e aí do outro lado o outro time não vai poupar. Pô, os brasileiros estão lá, vão entrar com isso, a gente nosso momento de conseguir os nossos 3 pontos, né? Os jogadores já entram assim. Gente, a CBF confirmou datas e horários dos jogos da Copa do Brasil. Na nossa segunda edição, logo mais às 6 da tarde, a gente vai passar todos, assim, detalhe por detalhe, mas só aqui dos clubes de São Paulo. O São Paulo joga na quinta-feira, dia 2 de maio, contra o Águia de Marabá. O jogo vai ser no Mangueirão, ou seja, não vai ser em Marabá, né? O Palmeiras joga na quinta-feira também, dia 2, só que às 9h30 da noite no Allianz Parque, contra o Botafogo. E o Corinthians joga no dia 1º, partida de ida, dia 1º, dia do trabalho, né, 1º de maio, lá na Arena das Dunas contra o América de Natal. A volta do Corinthians será numa terça-feira, dia 21. Lembrando que a primeira e a terceira semana serão de Copa do Brasil, segunda e quarta de Libertadores e Sul-Americana, tá bom? Para os clubes brasileiros. E aí o retorno do Palmeiras será na quinta-feira, dia 23. Obrigado, Silvio. São os confrontos aí, né? Do dia 23 será a volta do jogo do Palmeiras lá no Estádio Santa Cruz. E o São Paulo, no Morumbi, vai jogar na quarta-feira, dia 22, jogo da volta contra o Águia de Marabá. Presumo que para o São Paulo o negócio já vai estar meio definido aí. Entendeu? Isso. Bom, se não tiver aí, eu não Foi gente de Marabá ajuda muito, né? Logística, o estádio mais acanhado. Se não tiver resolvido, vai ter um problema. O Beldia já vai estar bem pressionado, né? Tempo atrás perdeu pro 4 de julho do Piauí. Então. 4 de julho de Piripiri. De Piripiri. Tudo bem que ele enfiou 9 aqui, mas lá ele perdeu. A gente estava vendo no outro dia, né, Aline, aqui na live, um voo para Marabá, voo regular, são 6 horas de viagem. É o que o Palmeiras demorou, por exemplo, para chegar em Guayaquil, para onde viajou ontem à tarde para a disputa da Libertadores, né? Então, só o fato de ser na capital, né, em Belém, e não em Marabá, já facilita um pouco da logística aí para o São Paulo. O Campeonato Brasileiro tem essa particularidade que é você treinar, jogar uma Champions lá fora. A pessoa sai da Inglaterra, vai para a Espanha em 3 horas de voo. Entendeu? Aqui em 6 horas você não atravessa o Brasil inteiro. E a gente
E tem muito voo, e aí você Imagina, tem as 6 competições pra ir, fora. mais 6 pro O Pra jogo- voltar, depois você tem que pegar um outro voo. Isso O jogo mais faz- longo que você pode fazer na Europa não bate o jogo mais longo do Brasil, que é Lisboa até o Cazaquistão. Não bate um jogo do Rio Grande do Sul para um jogo no norte. Agora eu não lembro se é em Belém ou se é em Manaus, mas tem um jogo na região norte que é mais longa essa viagem do Então, que... Olha isso. E aí, dentro do Campeonato Brasileiro, tem que viajar tudo isso, que a gente sabe que cansa. Imagina, a gente aqui viaja de ônibus ou de carro 2, 3 horas, já chega exausto. Imagina o jogador viajar 6 horas de avião, aí chega cansado, tem que descansar mais naquelas ainda, aí joga, aí volta às 6 horas, aí depois de amanhã tem outro jogo em outro país. Cara, é muito louco, assim, se a gente começa a analisar o que a agenda dos caras, né? É muito louco. E olha só, aproveitar que você falou do São Paulo contra o Águia de Marabá, eu queria saber do Elcio, o que você achou, Elcio, dessa contratação do Zubeldia, um treinador jovem, porém mais experiente do que o próprio Carpini, né? Com que condição você acha que ele chega aí no São Paulo? O que você acha que ele pode contribuir? Seria uma contratação muito interessante para janeiro, me parece arriscada agora. Não por ele, mas porque ele não vai ter tempo para trabalhar. Momento do calendário. Ele chega, são 12 jogos em 38 dias que ele vai ter pela frente. Num país que ele nunca trabalhou, num mercado completamente novo, com jogadores que ele nunca trabalhou, e ele tem que se virar num clube em crise, que acabou de mandar embora um treinador, e a torcida quer resultados. E tem um problema no São Paulo, que o treinador anterior ao Carpini, ele não foi mandado embora. Ele foi para a seleção, ou seja, um trabalho muito bem feito que está fresco na memória do torcedor. Ele vai ser cobrado por isso, sem ter tempo para se adaptar. Isso é um desafio. Vão ter paciência com ele? Porque ele no Brasil ele não é conhecido. Ele tem um bom currículo. Trabalhou na Argentina, no México, foi campeão no Equador, campeão da Sul-Americana. O torcedor vai ter paciência? Se empatar um jogo, empatou o segundo, perdeu... Ou vai ser igual o Carpini? Porque a oscilação do Carpini, para mim, era natural. Começou bem... Teve um momento de queda, quando ele começa a aplicar mais a ideia de jogo dele do que a do Dorival. Que ele começa bem porque ele manteve o que o Dorival fez. Sim. Claro, com particularidades, com a ideia dele, mas é um São Paulo muito parecido. E aí ele ganha a Supercopa, ganha do Corinthians. Quando ele começa a aplicar a ideia de jogo dele, é normal oscilar. É um treinador novo, com ideias diferentes, e o time teve uma queda no calendário quarto e domingo também. Só que a pressão dele foi tão alta, que ele recebeu, que aquela subida de volta do São Paulo ela ficou impossível. Pelo tamanho da pressão que estava em torno dele. Então a troca do treinador ela é natural. Só que você traz um treinador que também não tem o respaldo da torcida como um treinador mais medalhão, digamos assim. Muito torcedor não conhece o Zubeldia. Sabe que é o cara dele deu que eliminou o São Paulo na Sul-Americana, eliminou pelo Lanús também em 2021 na Sul-Americana, mas não é um cara que tem um currículo no futebol brasileiro que o torcedor conheça. Eu acho ele muito bom treinador. Então essa questão fora de campo, de pressão, se o resultado não vier logo na sequência, com um treinador que não conhece o mercado brasileiro, ele vai ter problemas. No São Paulo, que costuma queimar treinadores. O Dorival é uma exceção nos últimos anos. E ele não só é exceção, como ele vai ser a referência de comparação do Zubeldia. Mas é um bom treinador. Com tempo para trabalhar, tenho certeza que ele faz o São Paulo evoluir. Com as peças que o São Paulo tem. Né, E tem um problema que assim, o São Paulo vive um problema físico. Muitos jogadores com lesões, você tem questão de intensidade no elenco. O Ramos, por exemplo, não consegue acompanhar a intensidade do futebol brasileiro. Ele é um técnico de intensidade, um time que se defende bem, vai ser em velocidade, é um jogo mais vertical. A LDU foi campeão jogando assim. Então o São Paulo vai ter que ampliar o número de leitos, então, no DM. Nossa. Porque é um risco. Toda rodada tem 4 ou 5 lá. E você está indo para um trabalho, porque a saída do Dorival não foi planejada. Ela vem no meio da pré-temporada, você perdeu o teu treinador. É a terceira mudança de planejamento que você tem, o terceiro treinador diferente, com o terceiro preparador físico. Isso impacta também na fisiologia, num time que já vem sofrendo com lesões e desgaste físico. Então é um desafio complexo para ele. Não quer dizer que não vai dar certo, porque ele é bom treinador. Mas não é um cenário ideal. Em janeiro era muito mais interessante. E início de trabalho literalmente. Né? É que você vê que o Carpini não tiveram paciência com ele, talvez não tivesse também com o Zubeldia, mas aí ele ia ter tempo para colocar a ideia dele em jogo. É mais fácil você colocar essa ideia jogando contra a Inter de Limeira do que você jogar no Brasileirão, por exemplo. Tem todos esses aspectos, mas é um bom treinador. Acho que o São Paulo foi ousado nesse ponto. Ele não foi num caminho comum de buscar um nome conhecido, que era o Felipão, que a bola estava quicando para o São Paulo pegar o Felipão, e ele abriu mão disso. Vai para um treinador que tem uma ideia de jogo diferente, que é interessante, mas passa muito por isso. Vai ter tempo para se adaptar, vão ter paciência com ele, né? Os jogadores como que vão lidar no vestiário com um treinador jovem também. Ele tem muito tempo de treinador, porque ele começou com 27 anos. Ele é o treinador mais jovem da história da Argentina, da primeira divisão. Mas é um treinador que me agrada. Gosto dele, acho que tem uma filosofia interessante. Estou curioso para ver ele nesse turbilhão que é o São Paulo e que é o futebol brasileiro. Olha só, vamos falar então
do MMA, não, quer dizer, da briga Nossa, entre... Você que não ia chamar mais, já tava Não, até ansiosa. por causa de suspense. Vamos falar aqui no final aqui dessa... Porque ontem nós tivemos o John Textor, o presidente da SAF do Botafogo, na oitiva da CPI da manipulação de resultados, que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro, que é comandada lá no Senado Federal pelo senador Jorge Cajuru. Né? Tá aí o Textor aí, o Textor, que ele chamou de João Textor, aliás, belo óculos, Cajuru. João Textor. E depois da oitiva, que foi inclusive transmitida pela própria TV Senado, nós tivemos uma sessão confidencial, né? Como é que eles estavam chamando lá a sessão? Parece que ele ia apresentar as provas, né, nessa sessão, e aí não seria transmitida para o Brasil. E depois o senador Cajuru concedeu uma entrevista ao final da outra sessão, dizendo que ele apresentou as provas e que para eles a investigação vai rolar, mas para eles está claro que existe manipulação no futebol brasileiro. Não sei a que ponto, né? Porque, por exemplo, assim, pelo que eu entendi do que ele falou ontem na oitiva, uma das pérolas que ele disse foi que o árbitro deixou de marcar uma falta X no jogador X na partida do Botafogo e uma falta que seria marcada nos outros jogos. Como, assim, uma questão de interpretação. Uhum. Isso aqui é um empurrão que para o Elcio é falta, para o Silvio Luiz e para a Mari não. Né? Como é que você... Dentro dessa subjetividade, você pode elencar cento e não sei quantas partidas com suspeição, né? A partir de subjetividade, de coisas que dependem da interpretação de um ou de outro. Né? Você está colocando em dúvida, você está interpretando da maneira que convém. Né? Acho que a análise é por aí. Então, assim, acho que da parte da CPI é aguardar que a CPI divulgue essas informações para saber o que pode ser feito. Né? Bom, eu acho que a Leila não gostou nada disso, porque ele cita alguns jogos e que o Palmeiras teria sido beneficiado em alguns desses resultados, dessas apostas. Pelo que eu entendi, ele também disse que essas apostas não são de casas de apostas normais, bets da vida, que a gente está acostumado, que é uma aposta feita aí nas escondidas e que é uma coisa que gira em torno há muito tempo já do futebol brasileiro e que acontece em todo mundo, segundo ele. Mas é claro, a gente precisa de provas e a Leila aponta isso. Tá bom, você tá falando que aconteceu isso, mas tem provas? E outra, os jogos que ele apontou são jogos que... Não fazem muito sentido. Entendeu? Pelo menos os do Palmeiras, não fazem sentido nenhum. Porque assim, você vai falar que um São Paulo entregou um jogo pro Palmeiras, sendo que foi o maior rival dele, foi o time... Não, pra ser goleado ainda. Pra ser goleado, exatamente, foi o time... Como é que foi, assim? São jogos que não faz, se fosse assim, é um jogo, porque deu um cartão vermelho pra tal em tal jogo, ajudou o Palmeiras no jogo menor aqui, por causa desse jogo ele foi melhor lá na frente, ganhou o campeonato, aí é uma coisa. Agora ele citou jogos ali que dificilmente o adversário, que é o rival do Palmeiras, entregaria facilmente assim. Então eu tô curiosa pra saber que provas são essas, porque se é só inteligência artificial, como assim? Esse é o ponto. Por uma inteligência artificial, vou trazer o gol do Palmeiras contra o Flamengo na final da Libertadores. Isso até foi usado como exemplo ontem. O Andreas errou no lance. Por uma inteligência artificial, ele pode ter errado de propósito. Você acha que em sã consciência ele ia perder uma final de Libertadores de propósito? Por uma máquina, ele pode ter feito isso. A máquina não é um ser humano. O ser humano erra. Às vezes a opção do passe melhor para cá, eu passo para lá, eu perco a bola e sai um gol. Sim. Eu não quis fazer de propósito. Mas no calor do jogo, em um segundo que eu pensei, eu errei um passe, eu errei uma decisão. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ele queria atenção, Textor. Ele está tendo. Foi no Senado, ele foi na polícia. Cabe a ele agora apresentar o que ele acha que são provas, e se de fato são provas que devem ser investigadas ou não. A inteligência artificial que ele trouxe até aqui é raso. Não dá para levar a sério até aqui o que ele trouxe. Se ele tem mais coisa guardada e foi apresentado de forma escondida, ali a gente não sabe, temos que aguardar. Mas chama atenção o barulho que ele causa. Isso. A forma como ele fala. Então, ou ele é maluco e não sabe perder, ou ele tem uma bomba com ele que vai virar isso aqui de ponta cabeça. A gente tem que esperar. Mas acho curioso que isso venha depois da derrota do Botafogo no Brasileiro, da forma como aconteceu, né? E o discurso dele, ele vai mudando. Primeiro ele falou que tinha manipulação na Série A, depois ele falou que era na Série D, era um árbitro, depois deixou de ser o árbitro, agora virou esquema de aposta.
A gente sabe que tem esquema de aposta, teve jogadores que foram punidos, é um desdobramento disso, até onde a gente vai chegar com isso. Porque uma coisa é um jogador chegar e receber, e é errado, e para mim tem que ser banido do futebol para receber um cartão amarelo. Outra coisa é você ter um esquema para favorecer o time A ou B, que isso acaba com todo o sistema do futebol aqui. Então, precisa ter um pouquinho de calma para ver o que vai surgir. Políticos gostam de barulho, é um ano eleitoral, então você tem eleições municipais, esses caras eles apoiam no interior em várias prefeituras, prefeitos e vereadores, então eles gostam de aparecer nesse momento. Que preguiça, viu? Não vou falar a verdade, falar mentira. Não vou mentir pra vocês, não. Uma preguiça desses. A gente teve o barulho, tem que ver o que tem por trás desse barulho. Tem uma coisa concreta? Se tem que investigar e punir quem tem que ser punido e quem vê o que tem que ser revisto. Se de fato tem uma armação grande, como o Textor fala, ok. Vamos virar isso aqui de ponta cabeça e começar do zero. Mas até agora a gente não teve nenhum indício disso. E se não tiver, você acha que ele... Se for muito raso que ele tá trazendo e fazendo todo esse barulho, pra mim teria que ser até banido, assim, do futebol nacional. Porque como é que faz todo esse barulho? Desmoraliza uma competição que acontece há anos, né? Todo lugar realmente existe irregularidades, mas o que ele tá apontando é muito grave. Então, na sua opinião, ele teria que ser banido ou não, só esquecer o Textor mesmo? É difícil banir porque ele não é um dirigente, não é um presidente eleito, ele é dono do clube. Então, você legalmente não vai ter o que fazer com ele em relação à gestão do Botafogo. Punição esportiva, não pode frequentar um estádio por sei lá quanto tempo. Isso é possível que aconteça, mas na prática muda muito pouco, ele continua mandando, enfim. Mas me chama a atenção. E ele está jogando contra o próprio negócio dele, se ele não tem uma prova clara. Numa dessa ele tem algo que não foi apresentado e de fato a gente está falando em cima de algo que não foi mostrado para o povo. A gente está falando em cima... A gente está esperando. Mas ele tá jogando contra o negócio dele. Ele é dono de um time que está dentro desse ecossistema do futebol brasileiro. Se esse ecossistema ele não funciona e está cheio de fraude, o produto que ele comprou também não vale. Se ele comprou por X, já não vale mais X, vale Y. Então também tem tudo isso. É aguardar, acho que tem muito barulho, e políticos gostam de fazer barulho, independentemente de que lado que estão, situação, oposição, mas gostam disso. Traz mídia, futebol traz mídia. Então, uma sessão de segunda-feira de uma CPI do Senado, se fosse qualquer outro assunto, ninguém estava parando para discutir. E ontem parou-se para assistir, para discutir. Mas é ver onde vai. Perguntas que deveriam ser feitas e foi, na verdade, uma sessão de discurso. Parecia uma sessão parlamentar mesmo. Pelo amor de Deus, eram 30 perguntas, eu acho que foram 30 discursos. E aí, o que aconteceu? À noite, a Leila participou do Roda Viva da TV Cultura e falou a respeito do Textor. Tudo aquilo que ela gosta de falar a respeito do Textor, né, que ela já falou em outras oportunidades, ela acrescentou aí, colocou mais um molho nessa rivalidade entre os dirigentes. A gente vai acompanhar esse trechinho da Leila para finalizar nossa live de hoje. Fanfarrão, é um fanfarrão. Eu falo, Leila, você não falou, mas eu falo, porque ela já falou outras vezes. Louco, né? Ela usou idiota, louco. Eu fiquei, ontem o Cajuru fez essa pergunta para ele, eu fiquei me imaginando aqui, como é que a tradutora, ela estava com o aparelhinho lá fazendo a tradução, como é que a tradutora vai traduzir do português para o inglês para ele? A Leila te chamou de fanfarrão. Nossa, que fase, hein? Qual que é isso? Eu nem sei qual é o adjetivo. E numa resposta ele falou assim, ó, graças a Deus eu não falo ainda o português. O Textor. Tá muito preocupado, né, meu? Eu vou te falar. Mas assim, o que eu acho interessante é que assim, toda vez que ele fala do Palmeiras, a Leila também é a única que vem e bota a cara e fala, meu, esse cara tá maluco, ele tá falando coisas que ele não consegue provar. Ele falou do São Paulo, por exemplo, o presidente de São Paulo emitiu uma nota lá, falou no dia do sorteio da Libertadores, né? E depois não falou mais. Então, ele continua falando que no 5-0, um jogador de São Paulo teve 8 ações equivocadas que ele não costumava ter nos jogos anteriores. Pô, mas será que o cara não pode ter acordado um dia com o metabolismo alterado? Com um sistema diferente? E outras, ou então, a gente faz o futebol do Textor. Gols? Só a ação errada desse cara deu 5 gols pro Palmeiras? Ou então a gente faz um futebol só de robozinho. Porque aí a inteligência não tem ação equivocada. Se o jogador não tiver ação equivocada, ele vai ser o Messi, vai ser o Cristiano Ronaldo, vai acertar todos os passos, todos os dribles, todas as decisões em campo. Já pensou se a inteligência artificial começasse a verificar o que é que os gestores, executivos de futebol fazem de errado no comando do futebol brasileiro? Onde estaria você, John Textor? Responde! Onde estaria você, John Textor, se a inteligência artificial vasculhasse a sua gestão?
É complicado. Nos clubes que você comanda por aí afora, se a inteligência artificial dissesse para você, olha, não aplique o seu dinheiro aqui, faça assim, faça assado, você ia achar legal? Se você ia concordar? Ia fazer tudo que a inteligência artificial pedisse para você? Pô, difícil, viu? Desculpa, pessoal. Não, tudo bem, fala aí com o John Textor, fica à vontade. Ô, Elcio, gostei demais da sua participação, cara. Obrigado de você ter aceitado aí o nosso convite para estar aqui hoje, né? Espero que a gente possa repetir, falar mais, de repente, sobre gestão, marketing, muito legal. Saber um pouquinho sobre planejamento também, né? Sim, muito com relação ao futebol. E parabéns aí pela tua carreira e pela condução que você está seguindo aí. Pô, obrigado, Frank. Obrigado, Aline. Foi um convite que eu gostei muito de receber, fiquei feliz. E foi uma conversa, o tempo voou. A gente está aqui quase 2 horas falando, o tempo passou rapidinho, porque muita coisa para discutir, mas um bom papo. Isso que é legal. Eu sou fã do projeto de vocês. Quando precisar, só chamar. Muito obrigado ao Elcio Mendonça, nosso jornalista, comentarista convidado do Link Esporte desta terça-feira. Ó, a gente vai ficar de olho no jogo do Corinthians à noite e daqui a pouquinho, né, Aline? Às 6, a gente vai chegar para fazer um pré-jogo também do Corinthians, falar bastante aí do jogo do Timão, eu, Aline e o Enio Ricanello. E tem boletim amanhã às 10, que você vai acompanhar a live hoje, depois você vai ver o jogo do Timão e tal. As explicações do Antônio, para sim ou para não, para o bem ou para o mal, você acompanha às 10 da manhã no Boletim com a Aline Bravo. São sempre as nossas 3 edições diárias, né, Aline? É isso aí, 10 da manhã comigo aqui, aquele resumão. Meio-dia a gente volta, troca uma ideia, sempre um convidado especial. E 6 horas da tarde a gente fecha a casinha como de costume, não é mesmo? É isso aí. Bora almoçar? Bora! Vamos nessa. Isso, que depois tem... É bom que o senhor já deu um recado pro Textor, já se aliviou aqui, agora vai pagar o almoço também não quer, né, Textor? Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, Elcio. Valeu. Um abraço.